Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Legal, boa noite para vocês, tudo bem? Eu sou Gustavo Marques, está no ar, aqui pelos canais Futebol Interior, mais uma jornada esportiva, estamos ao vivo. Agora são 8 horas mais 38 minutos, horário de Brasília. E nós estamos ao vivo junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Já a bola rola. O Guarani em busca de mais uma vitória, hein? Se vencer hoje é a terceira vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro Série B. É fácil? Não. É difícil? É. Impossível? Não. Dá para vencer. O Sport está vencendo de todo mundo, o Sport está buscando subir, buscando a liderança também, assim como o Santos, assim como o Novo Horizontino. O negócio está acirrado lá em cima, assim também está aqui embaixo. E o Bugre necessita da vitória para continuar, para permanecer, para sonhar, para respirar, e hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Nos canais Futebol Interior temos a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. Aliás, é um bolacha hoje, né? Que coisa! Hoje é o Bolacha, aqui na mesa de áudio e vídeo, aqui nos canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho, ao vivo aqui pelos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados, de todos vocês que estão conectados. Temos também o oferecimento
dessa jornada esportiva da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda ao Hospital do Câncer de Barretos. É isso aí, canais Futebol Interior. Aqui nós expiramos futebol. Daqui a pouquinho o Guarani entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Série B. É o fechamento, hein, da 33ª rodada. Estádio Ilha do Retiro. O Guarani tem que vencer e toda a energia positiva seja enviada, lançada para você, Bugre Guerreiro. Deixa eu dar uma boa noite pro repórter do Povo Bugrino, Albert Cavalcante, sempre com alguma novidade. Hoje ele tá com o bigodão. Ei, Albert Cavalcante. Boa noite para você, o seu destaque inicial aqui nos canais Futebol Interior. Boa noite, Gustavo Marques, ao nosso Bolacha e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. E aí, tudo bem com vocês? E vocês também na Rádio Valinhos FM 87,9, sempre ouvindo a voz da nossa gente. É isso mesmo, o Guarani que vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o CRB em casa por 2-1 de virada e venceu o Derby 208 por 1-0 com o gol dele. Hoje eu estou com você que não está vendo, né? Não está nos vendo pelo YouTube, né? Você que está nos ouvindo pelo rádio. Hoje eu estou aqui vestido de, né? Eu estou com o bigode do Matheus Bueno em homenagem ao Matheus Bueno, que após 15 anos, há 5.601 dias, o Guarani conseguiu quebrar o tabu. O Guarani conseguiu vencer a Ponte Preta. O Guarani que foi para 31 pontos, é verdade, está na última colocação, mas ainda pensa, né? Ainda tenta fugir dessa zona incômoda. O Guarani que nessa partida, né, viajou após o derby e viajou para Recife. O Guarani não conta com o lateral direito Pacheco. Ele que acabou no derby sentindo a lesão, né, na panturrilha, está fora. Também o Leite, né, o Anderson Leite e o Pegorari estão fora. Ele que não participaram do derby 208 por lesão, né, estão fora da partida de hoje. E só lembrando que o Guarani, né, o retrospecto do Guarani na Ilha do Retiro, né, a nova Ilha do Retiro após passar por reformas, o Guarani só venceu em 2001, tá? O Guarani vem de uma sequência de não conseguir vencer o seu adversário fora de casa, na Ilha do Retiro. Mais um tabu pro Guarani tentar vencer. Lembrando que o Guarani conseguiu, né, de forma aí, né, mais na sorte do que juízo para alguns. Primeiro tempo o Guarani no derby aí acabou aí, né, sofrendo muito, né, a pressão do adversário, mais de 15 mil torcedores no Moisés Lucarelli. O Guarani conseguiu sair com resultado positivo. O Guarani que busca Gustavo Marques, aí dentro dessas 5 rodadas que faltam, né, contando com essa 6ª rodada, o Guarani busca 4 vitórias. Né, o Guarani que na próxima partida do Novo Horizontino, mas o jogo é hoje, é jogo a jogo. Dá? A gente acredita? Sim. Possível? Sim, né? Mas você sabe, né? Do outro lado temos aí a equipe do Sport que luta forte aí para conseguir subir, né, para a Série A, enquanto o Guarani luta com todas as forças, né? Como diria o outro, eu acredito, luta com todas as forças para permanecer nessa Série B, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Definido Cavalcante. Tá tudo ok o áudio? Isso, tá certo, então esse é Albert Cavalcante, trazendo as informações do Bravo Bugre Guerreiro. O Guarani, como eu disse, já é a sua 3ª vitória consecutiva. O Albert, no pique do rádio, a escalação do Guarani, que eu já tenho que trazer também o Arthur Eugênio Matias, tem que pagar aí o comercial. Rapidinho, no pique do rádio, no pico do rádio, né? No pique, aliás, do rádio, a escalação do Guarani. O Guarani do técnico Alaão vem definido, escalado assim: Vladimir, Ian na lateral direita no lugar do Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Saluciano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Heitor e Caio Dantas. Gustavo Marques. É isso aí, para você ligado, para você conectado
Juntos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na Ilha do Retiro. O Bravo Bugre Guerreiro buscando aí a sua terceira vitória consecutiva. Rápido intervalo, voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Legal. 20 horas mais 48 minutos. Estamos de volta após o intervalo. Daqui a pouquinho, hein, gente? Daqui a pouquinho a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro Série B aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Você que está em Valinhos, sintonizado, ligado, boa noite para você, obrigado pelo carinho da audiência. Você que está pelo Rádiosnet também, muito obrigado, meu nome é Gustavo Marques. Para você que está no YouTube, muito obrigado, hein? Pra cima deles, Guarani, aumenta o som aí, ô bolacha! Eu acredito! Vamos com a fé, Guarani, porque a fé não costuma falhar. Gente, agora eu vou chamar o Arthur Eugênio Matias e hoje nós vamos trazer uma homenagem especial ao lendário goleiro Tobias, que recentemente nos deixou em julho, deste ano. Tobias foi uma figura inesquecível no futebol brasileiro, eternizado como campeão paulista em 1977 pela equipe alvinegra, o Corinthians, em um dos momentos mais marcantes da história do clube. No Guarani, ele também brilhou, sendo lembrado como um dos maiores goleiros da história do time.
Além disso, foi vitorioso pelo Esporte Clube Recife, onde conquistou títulos também, viu? A memória de Tobias continua viva em nossos corações. E agora, Arthur Eugênio Matias vai trazer para vocês essa linda homenagem, contando a história de Tobias, que vestiu a camisa do Guarani e que vestiu a camisa também do Sport Recife. Boa noite, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do futebol interior para falar de Tobias. Para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani, que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista, no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no futebol interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru, e o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1 e o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no esporte, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem.
Ado em final de carreira, Butice, o argentino, não foi bem e o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, tô de volta, hein? Tô de volta, 21 horas e 1 minuto, cidade de Campinas. Como é que vocês estão? Que legal, que legal. Aqui também tá tudo legal, tá tudo ótimo. O Bugre que venceu. Vamos bater um papinho, ô Albert Cavalcante. 21 horas e 2 minutos, faltando aí menos de 30 minutos pra bola rolar, ou seja, 28 minutos para a bola rolar. Na Ilha do Retiro, o Guarani buscando a terceira vitória consecutiva. Vibrou muito no derby, Albert Cavalcante. Queria que você fizesse uma análise, já que você aqui também é comentarista, além de ser repórter, também é comentarista aqui dos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Eu gostaria que você fizesse uma análise do derby campineiro, aonde o Guarani venceu, né? Estávamos falando aqui nos bastidores, um primeiro tempo, na minha opinião, ruim, mas no segundo tempo o Guarani manda no jogo e vence a Associação Atlética Ponte Preta pelo placar de 1-0. Gol de Bueno, hein? Matheus Bueno, um golaço! Golaço! Recebeu, entrada da grande área, fora da grande área, chegando batendo pro gol. Golaço que deu a vitória pro Guarani. E eu gostaria que você fizesse uma análise. Difícil, né? Um derby difícil, né? Muitos dizem, né? Derby não se joga, se vence, mas difícil. A equipe da Ponte Preta, por mais, né, que esteja aí passando por dificuldades no campeonato, né? Conseguiu uma vitória na partida de ontem. Mas clássico é clássico. O Guarani que 5.601 dias ou 15 anos o Guarani não vencia a equipe da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Como bem observado, né, mais de 16 mil torcedores, né, no estádio Moisés Lucarelli. Muito difícil, clima hostil, né, e o Guarani precisando. Era vencer ou vencer. Um primeiro tempo equilibrado, onde o Guarani não conseguiu dominar a partida, né. A Ponte Preta começou muito melhor que o Guarani, é verdade. Né, o Guarani com muita dificuldade, né, pelo lado esquerdo com o João Vitor. O Guarani não tinha, não havia, faltava conexão com o camisa número 10. Quando bato muito nessa tecla que o Luan Dias ele precisa ser acionado para ele poder achar as melhores opções, no derby nós vimos isso. E o Caio Dantas, né, ali recebendo ali
puxando a marcação, né, recebendo faltas, assim como o lado da Ponte Preta também com o Gé, jogador muito, né, de muita força física. O Guarani, o Matheus Salustiano teve uma partida quase perfeita, né, porque ainda a Ponte Preta conseguiu um lance com o próprio Gé, uma bobeada que o Matheus Salustiano deu, né, e o Guarani no primeiro tempo foi um jogo totalmente equilibrado. A Ponte Preta teve, né, concluiu mais ao gol, é verdade, né, teve um chute, né, do Dodô no começo da partida ali que passou lambendo a trave do goleiro Vladimir, e o Guarani não conseguia conectar o seu camisa número 10, né, o seu meio campo ali estava totalmente nulo. No segundo tempo, né, não com mudanças nominais, mas sim mudança de posicionamento, né, o Luan Dias começou a vir buscar a bola já mais um pouquinho atrás, né, o João Vitor começou a alternar dos lados com o Beirada, né, ali com o Heitor ali, que acabou fazendo a dobra, né, pelo lado direito com o Pacheco. Então ali acabou-se, né, o Guarani explorando melhor os corredores, né, tanto pelo lado esquerdo e mais pelo lado direito. E assim nasceu o primeiro gol, né, o gol da vitória, né, ali onde a tabela, o famoso jantar de rico, onde foi tudo toque de primeira, né, Heitor, Pacheco, né, que acabou achando ali o Matheus Bueno, que entrou na diagonal, ajeitou a bola com a perna direita e ali perto da meia-lua bateu com a perna esquerda, né, a bola morreu ali no fundo do goleiro da Ponte Preta, né, no cantinho no esquerdo. Muitos dizem que foi falha, outros não. Interessa que o Guarani acabou fazendo o seu gol, né, melhor na partida, o segundo tempo, é verdade, e o Guarani conseguiu controlar as ações da Ponte Preta. Dito isso, o Guarani apresentou um bom futebol, né? Lembrando que existe o fator casa, né? Fora de casa, uma pressão muito grande, né? Nós aqui acompanhamos pela TV, também vimos depois as imagens, como estava o Moisés Lucarelli, estava lotado, né? Abarrotado de gente, mais de 16 mil torcedores, e o Guarani suportou bem o adversário. E assim acredito que a partida contra o Sport não será diferente, né? Não será diferente. Obviamente que o derby, né, por conta da zona de rebaixamento em que Guarani e Ponte Preta está, mas é um jogo importantíssimo, né, porque envolve tudo, né. É uma pena que esse derby seja na Série B e nessa situação que estava, né, os times estavam, né, na zona de rebaixamento, né. Imagina uma Série A, né, quanto tempo nós não né, esperamos por esse momento, o Guarani e a Ponte Preta e Guarani na Série A, né. Dito isso, iremos esperar um jogo tão difícil como foi contra a Ponte Preta, né, na Ilha do Retiro. Lembrando que o Guarani, o retrospecto na Ilha do Retiro é péssimo, né? A última vitória do Guarani na Ilha do Retiro, né, foi em 2001, né? Assim como, né? O Guarani teve uma partida, né, em Recife, não sendo na Ilha do Retiro, houve um empate entre Guarani e Sport. E, obviamente, né, por conta do campeonato, por conta da classificação, o Sport lá em cima brigando por acesso. Vamos aí cravar, não podemos cravar, né, mas o Sport está na terceira colocação, né, e o Guarani está na última colocação. Então, é um jogo, né, vamos dizer assim, que o favorito é o Sport. Porém, entretanto, o Guarani precisa dos 3 pontos, pensando que em 6 jogos ainda, contando isso aqui, né, tirando esse aqui, faltam 5 rodadas, mas o Guarani precisa vencer essa partida, né, dependendo de mais 3 vitórias. E mais pedreira na próxima jornada, nada mais nada menos que o Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, que essa semana, por conta de, né, as reformas que o Guarani, né, acabou fazendo no seu estádio, hoje o Guarani comporta mais de 20 mil torcedores, 20.580. O Guarani, antes o Brinco de Ouro da Princesa, 18.160. O Guarani, com as reformas, né, com as aberturas ali o que o Corpo de Bombeiros pediu, né, ali entre as torcidas, né, agora temos mais entradas, né, e saídas, né, as famosas saídas ali onde ficam as organizadas, etc. O Guarani aumentou a capacidade do Brinco de Ouro da Princesa. Dito isso, já deixo um pedido para a torcida para a diretoria do Guarani Futebol Clube, né, onde com essa situação toda, onde os jogos que o Guarani fizer em casa, vocês querem o apoio da torcida, lógico que independentemente do valor do preço do ingresso, né, nós sabemos que o torcedor bugrino é apaixonado pelo clube. Por que não, né? Nessa reta final do campeonato, como eu bati muito nessa tecla lá na 12ª rodada,
né, onde eu bati nessa tecla, né, que não adiantava agora chegar e colocar preço, né, preço do ingresso a R$10, né, no caso, onde o Guarani estava em 12 rodadas, fez apenas 5 pontos. A situação que o Guarani está, porque a torcida não, desculpa, mais uma vez, porque a diretoria não faz uma promoção de ingresso, mas foi uma promoção de ingresso, beleza. Vamos lotar o Brinco de Ouro da Princesa, lógico, independentemente do resultado de hoje, tá? Mas a diretoria do Guarani poderia, nessa reta final, pensar aí numa coisa, em algo que pudesse mais, né, trazer mais, lotar mais o Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, nesse momento, precisa de todas as forças. Muitas vitórias, é verdade, foi mais na sorte do que no juízo. Mas hoje não interessa se vai ser gol de cabeça, gol de ombro, se vai ser o Matheus Bueno de novo, se vai ser o Vladimir batendo tiro de meta, se vai ser o Ian que vai estar entre os 11, se vai ser o Jefferson, o Gabriel Bispo, não importa. Importa o Guarani sair com os 3 pontos. Se vai ser 10-9, vai ser meio a 0, não importa. O campeonato do Guarani hoje... né, hoje não, né? De algumas rodadas atrás é esse, é em busca dos 3 pontos. O Guarani que segundo turno faz o segundo turno ok, né? Mas o que conta é 20 pontos nesse segundo turno e 11 no primeiro turno. Primeiro turno do Guarani é o reflexo, né? Hoje nós sofremos o reflexo no campeonato por conta do primeiro turno pífio, né? Pífio, ridículo que o Guarani fez. Então agora hoje, né, hoje nós enfrentaremos o Sport. Gostaria muito de enfrentar o Sport em outras condições, assim como foi o ano passado, onde o Guarani disputou, né, chegando nessa reta final, o Guarani lutava, né, ainda brigava, tinha chances ainda de acesso. Felizmente, assim estamos, né? Não adianta. Hoje vamos deixar as críticas para depois, né? Mas hoje toda ajuda é bem-vinda e muitos torcedores foram para Ilha do Retiro ali para acompanhar o Guarani Futebol Clube. Então é isso, né? O derby já passou, a página vencemos, legal, né? O tabu caiu, acabou. Hoje eu estou de Matheus Bueno, estou com bigodão de Matheus Bueno, mas hoje, né? Daqui a pouquinho, né? Se escreve uma nova história e que o Guarani saia vencedor, que conquiste, né? Traga para Campinas os 3 pontos que o Guarani tanto precisa, Gustavo Marques. Positivo, 21h11. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Falando nisso, o Matheus Bueno concedeu uma entrevista após não, né? Dias depois do derby, até porque ele foi o homem do jogo, foi o cara que fez o gol e depois concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou, Albert? É o Matheus Bueno, né? 2 gols, né? Com a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Ele que foi o herói do derby, né? Ele que perdeu o irmão, né? Na partida ante o CRB, ficou quieto, não falou nada para os seus companheiros, né? Se dispôs a jogar. O Guarani conseguiu a vitória por 2-1. E coisas de Deus, né? Coisas divinas, né? O gol do derby, né? A pessoa certa acabou fazendo o gol da vitória. Foi o Matheus Bueno. Vamos ouvir aí o camisa número 18, Matheus Bueno. Foi a primeira vez que eu senti isso. Como você falou, não sou de fazer muitos gols e fazer um gol. Certo. Então não vamos ouvir agora o Matheus Bueno. Daqui a pouquinho a gente vê aqui que o Matheus Bueno acabou, acho que é por conta da chuva, né, Gustavo Marques? Mas o Matheus Bueno aí, o herói. Vamos dizer assim, lógico, obviamente aí que o Salustiano foi muito bem, o Caio Dantas foi muito bem, o Heitor, uma grata surpresa, mais uma vez ele vai fazer esse papel de ponta, né? Lembrando que o Ayrton, que não se recuperou da lesão do joelho, né? Todos esperavam que o Ayrton pudesse voltar no derby, né? Houve a nova lesão e ele acabou sendo devolvido para o Atlético Goianiense, aonde ele veio, né? De empréstimo até o final do ano. E assim o Derek, né? Não há negociação que o Guarani acabou vendendo o Derek e que em compensação, além da grana, né? Foi uma grana boa para o Guarani, o Ayrton veio para poder aí ficar até o final do ano. Pois bem, assim o Atlético Goianiense preferiu que ele voltasse. Ele voltasse para poder se recuperar, já que ele estará fora dessas últimas partidas, Gustavo Marques. Posso chamar de novo, Gustavo? Então vamos lá, vamos ouvir o camisa número 18, Matheus Bueno, o bigodão. Foi a primeira vez que eu senti isso. Como você falou, não sou de fazer muitos gols e fazer um gol no clássico, um jogo tão importante no ano pra gente, quebrando um tabu de 15 anos, cara, eu fiquei muito feliz. Não é sem explicação, assim, um sentimento muito bom. E o
O gol, eu até tava vendo esses tempos, quando eu estava no Sub-20 na base do Coritiba, eu fiz um gol contra eles de perna esquerda também. Contra a Ponte Preta, no Sub-20. Tava no Coritiba, eu fiz um gol contra eles. É praticamente a mesma jogada. Eu venho, corto e chuto de perna esquerda. É praticamente o mesmo gol no Sub-20. Mas no profissional não tinha feito nenhum ainda, só esse. Sim, depois de uma vitória, como foi, de 2 vitórias seguidas, a gente vem de 2 vitórias seguidas, cara, eu acho que sim dá um combustível, não digo a mais, porque a gente tá querendo muito, no dia a dia todo mundo tá querendo muito. E, igual você falou, são brigas distintas, né? Mas, independente disso, a gente só pode ir lá por um resultado, a não ser a vitória, porque se a gente não pensar desse jeito, a gente não vai conseguir sair dessa situação. E a gente vai lá sim para tentar ganhar o jogo. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco desse adversário, né? Se a gente for ver o recorte das últimas 10 rodadas, o Sport tem a melhor sequência. Como é que vai se encarar eles jogando na Ilha do Retiro, que é sempre muito difícil? Cara, igual eu respondi antes, a gente não tem que ter outro pensamento a não ser a vitória. Porque para nós faltam 6 rodadas e para nós não importa mais nada além da vitória. É um adversário difícil, muito difícil, mas nada é impossível. A gente viu o Operário foi lá e ganhou deles. Então a gente pensa também, por que a gente não pode ir lá e ganhar deles? E eu acredito que a gente possa fazer isso. Tá aí, né, o Matheus Bueno, né, no Sub-20, quando ele estava no Curitiba, ele contando aí, né, também do gol que ele marcou aí, quase idêntico, né, disse que foi idêntico, né, ao gol que ele fez domingo. E eu quero mandar um abraço aí para os administradores, né, das páginas bugrinas, né, mandar um abraço aí pro o João Vitor Rubio, para o Urbano Rico, pro Felipe, o Gabriel Serafim, o Giovanni de Júlio, o Léo Trentin, o Maurício Calegari, Rafael Mascherano, o Samer Samir, Thiago Andrade, o Vitor Freitas e o Vitorelli, né? Mandar um abraço também pro Luiz Henrique, mandar um abraço pra galera aí, né? Que nós aí participamos aí de nós que temos páginas, né? Que falamos aí do Guarani, no caso no Facebook e também no X. Mandar um abraço pra turma aí que tem as páginas aí relacionadas ao Guarani. E querendo ou não, eles estão acompanhando e gostaram muito do Bigodon. Eu falei que ia fazer uma homenagem ao Matheus Bueno, né? Por tudo que representou e também pelo que passou, o drama familiar que ele passou, né? Não temos a informação, né, do que aconteceu, né? Mas pelo pouco que foi, né? A gente conseguiu um pouco aí de poder saber um pouquinho mais, né? O irmão dele tinha 21 anos, né? Então um rapaz novo acabou aí perdendo a vida, né? E agora aí o Matheus Bueno aí, né? No derby, né? Acabou fazendo o gol da vitória do Guarani. Toda a sorte do mundo para o Matheus Bueno e para o Guarani, né? Que ele repita aí várias e várias vezes esse gol aí, né? Onde ele fez aí o jantar de rico e acabou aí quebrando o tabu de 15 anos, Gustavo Marques. Isso aí, esse é Albert Cavalcante. Gente, a classificação do Campeonato Brasileiro Série B, o Santos é o primeiro colocado, tem 59 pontos, o Novo Horizontino é o segundo colocado, tem 57 pontos, o Sport Recife é o terceiro colocado, tem 56 pontos. Na quarta colocação, se o campeonato terminasse hoje, o Mirassol estava na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 56 pontos. Lá embaixo, quem abre a zona de rebaixamento é o Botafogo. Perdeu ontem. Botafogo é o 17º colocado, tem 36 pontos. O Ituano é o 18º colocado, tem 34 pontos. O Brusque, que perdeu para a Associação Atlética Ponte Preta ontem pelo placar de 2-0, tem 33 pontos, está na 19ª colocação. E o Guarani é o 20º, na última colocação, lanterna. Continua como lanterna, tem 31 pontos. O Bugre, se vencer hoje, chega a 34 pontos, o mesmo número que tem o Ituano, com 34 pontos. Vamos ver o saldo de gols do Guarani. O Guarani deixa a desejar também no saldo de gols, né? Impressionante. O saldo de gols da equipe bugrina, ele tem menos 12. O Ituano... Toma muito gol, né? Aliás, não, o Ituano tem menos 16. Então, se o Guarani vencer hoje a equipe do Sport, ultrapassa o Ituano, hein, Albert? Então o Guarani, acho que, se eu não me engano, o Guarani sofreu nesse campeonato 53 gols, se eu não estiver enganado, né? É isso mesmo? E o Ituano tem menos, deixa eu ver aqui, menos
16. Então, se o Guarani vencer hoje, ele passa o Ituano. Olha aí, ó, fica numa situação aí que dá pra sair, viu? Então, lembrando que tem aí, o Guarani tem uma série de jogos complicados. Mas é jogo após jogo, né? É 6 pontos que o Guarani está atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ver aqui quantos pontos. A Chapecoense, né? O Guarani 6 pontos. Se vencer, exatamente, 6 pontos. A sorte também é que a Chapecoense acabou saindo derrotada, né? Então, assim, o Guarani precisa fazer a parte dele. Fica 3 pontos. Se o Guarani vencer, o Guarani vai a 34. Isso. Tem 36, então o Guarani... Então, hoje o Guarani está a 6 pontos. Hoje, sim, mas se o Guarani vencer, por exemplo, a Chapecoense fica 34, fica 2 pontos do Botafogo. 2 pontos do Botafogo. Vencendo hoje o Sport, fica 2 pontos do Botafogo. Então, mas o meu problema não é o Botafogo. O meu problema é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se eu passar o Botafogo... é o Botafogo, o primeiro time na zona de rebaixamento. Não, fora, Gustavo, é o CRB. O CRB. O meu preocupação não é o Botafogo. Mas espera aí, o CRB tem a mesma pontuação que o Botafogo, 36 pontos. Então, mas só que o número de vitórias que conta, não só isso também, Gustavo, o número de vitórias. Não adianta... eu acho que o saldo de gols é a terceira opção para quê? Entendeu? Então é o seguinte, o Guarani ele pode fazer a mesma, se ele fizer a mesma pontuação que o CRB, que o Botafogo, se depender do saldo de gols, o Guarani cai. Verdade. Entendeu? Então, assim, temos que vencer e torcer para que os nossos concorrentes que estão fora da zona do rebaixamento não vençam. Essa é a verdade. Um empate ontem entre o Ituano e o Botafogo seria sensacional, né? E lembrando, Albert, que é o fechamento, né? O fechamento da 33ª rodada. E tá todos já ele, jogaram, hein? Por exemplo, a Chapecoense na segunda-feira perdeu para a equipe do Goiás por 4-0. O Santos da Vila Belmiro na terça-feira venceu o Ceará pelo placar de 1-0. O CRB perdeu para o Mirassol dentro de casa no Rei Pelé pelo placar de 1-0. O Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0, jogando dentro de casa. A equipe do Novo Horizontino, jogando no Jorge Ismael de Bias em casa, venceu o Avaí por 2-0. Ontem a Ponte Preta venceu por 2-0 a equipe do Brusque. A equipe do Paysandu venceu o Botafogo também. Aliás, a equipe do Paysandu venceu o Coritiba ontem pelo placar de 2-1. A equipe do Botafogo, como informei, perdeu. Posso cortar você? Deixa eu ouvir, pode. Vamos ouvir a Alan na Ilha do Retiro. Muito pesada, mas a gente vem lidando bem com isso, né? Vem trabalhando bastante essa questão mental no dia a dia, vem trabalhando muito, né? Essa mobilização para os jogos que nos restam. A gente vem de 2 bons resultados, vem de jogos bons, não só em termos de placar, mas em termos de desempenho, e hoje a gente não pode fugir disso, sabendo da dificuldade que é jogar contra o Sport aqui, mas ao mesmo tempo sabendo que nós temos plenas condições de fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos, que é o que nos interessa. Eu não concordo muito com a Alan não falou, né? Eu concordo no segundo tempo contra o CRB e segundo tempo contra a Ponte Preta. Também não foi primeiro tempo das 2 partidas, aí foi aí caótico, né? O Guarani conseguiu contra o CRB, tomou um gol. Uma falha defensiva, né? Ali do Jefferson, tentou dominar a bola. E ali um cruzamento na grande área. Ali o Douglas Bacelar também falhou ali. E o gol do CRB, né? E depois, na sequência, o Salustiano acabou fazendo o gol do empate. Aí beleza, segundo tempo o Guarani. Aí foi ok. Contra a Ponte Preta, tomou uma pressão desnecessária, né? Depois só... né? Marcou, né? Tentou marcar mais em cima, tentou fazer o jogo no primeiro tempo, não conseguiu. Já na segunda etapa, sim. Aí o Guarani achou os espaços e jogou bem. Então, assim, o Guarani precisa repetir aí o segundo tempo no primeiro tempo contra o Sport e o segundo tempo do segundo tempo do CRB. Aí sim você vai poder aí ir de igual para igual, entre aspas, né? Na medida do possível, né? Porque o Sport aí, né, no campeonato diz que é uma equipe qualificada. Vamos dizer aí que os 53 pontos na terceira colocação, se eu não me engano, é um time que já tá aí já de braçada, né? Já subiu. Né? Então agora vamos aguardar aí que ele possa, né? Que o Guarani possa aí performar da melhor forma possível. Vamos lá então, continuando então aqui os jogos que aconteceram nessa 33ª rodada. Eu estava informando que o Botafogo perdeu para o Ituano, jogando no Santa Cruz. A equipe do Operário venceu a equipe do América por 1-0. E agora fechando a 33ª rodada, tem Sport Guarani na Ilha do Retiro, ao vivo, para você ligado e conectado. Ô Albert, eu queria que você só passasse pra gente uma alteração que houve na escalação da equipe do Sport. Esse tal de Felipinho, aí o Felipinho ele sai, o Felipinho ele entra, só para atualizar os nossos amigos telespectadores, não que você trouxe essa informação, mas a escalação que tá nas páginas
tanto do Guarani, não sei se o Guarani postou, mas o próprio esporte e passando também via WhatsApp as escalações, teve uma alteração. Eu gostaria que você informasse para os nossos ouvintes e telespectadores do Futebol Interior e também da Valinhos FM. O esporte do técnico Pepa, né, o português Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, ele teve um problema, né, com o Dalbert, que estava na lateral esquerda, o camisa número 29, e no seu lugar entrou o Felipinho, vai entrar o Felipinho, camisa número 6, Gustavo Marques. São 6, o Felipinho em campo. Daqui a pouquinho na equipe do Sport Recife, essa alteração. A equipe do Guarani, a equipe do Sport, já no gramado da Ilha do Retiro. Agora são 21 horas e 24 minutos, gente. A partir da manhã, a partir das 8 da noite, você pode comprar o seu Hipercap Brasil, hein? Por apenas R$ 4,99 você vai comprar o seu título de capitalização popular, vai ajudar o Hospital de Câncer de Barretos e ainda você pode ser o novo milionário. Tem uma carreta, olha, meu amigo, linda, que vai ser sorteada no próximo domingo. Então entra no site hipercapbrasil.com.br, lá você vai saber todos os detalhes e, é claro, o prêmio que você pode ganhar. Lembrando que Hipercap Brasil não é um jogo de apostas, e sim um título de capitalização popular. Se você tiver sorte, você pode ganhar. A equipe do Esporte com seu uniforme tradicional, o vermelho preto, né? O preto com listra, aliás, o vermelho com listra preta. Essa é a escala, essa é o uniforme da equipe do Sport Recife. O bravo Bugre Guerreiro, no momento que você está ouvindo o hino nacional brasileiro sendo executado, o Guarani com seu uniforme de número 2, todo de branco, camisa branca, short branco, meião branco, todo de branco, o Guarani para enfrentar a equipe do Sport Recife fora de casa. E agora vamos com a ficha técnica do jogo, 21 horas e 25 minutos com Albert Cavalcante, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Deus, sou eu de novo. O Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89, na lateral direita, no lugar do Pacheco. Ian, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelar, o 23, e o capitão Matheus Salustiano, 13. Na lateral esquerda, o Jefferson, camisa número 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18. E o cérebro pensante, jogou muito no derby, hein? Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Heitor, o 2, João Vitor, 19, e ele, a esperança de gols do Bugrina, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele, o camisa número 99, Caio Dantas. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Ian, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Heitor e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Emerson, Lucas Adel, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Pierre, Marlon Maranhão, Reinaldo e Bruno Mendes. Futebol Interior. No esporte, o Leão da Ilha, do técnico Pepa, bem definido e escalado assim. Kaique França, o goleiro, camisa número 22. Na lateral direita é o Igor Cariuso, camisa número 16. A dupla de zaga do esporte, Chico, 44, Rafael Thierry, o capitão, 15. Na lateral esquerda, Felipinho, camisa número 6. Os homens do meio campo do Leão, Felipe, 97, Fabinho, 7, o cérebro pensante, ele, Lucas Lima, camisa número 19. Os homens de frente do esporte, Christian Barleto, 30, Wellington Silva, 18 e Gustavo Coutinho, 9. Repeteco do esporte, Kaique França, Igor Cariús, Chico e Rafael Thierry, Felipinho, Felipe, Fabinho, Lucas Lima, Christian Barleta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Caso o técnico Pepa queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Thiago Couto, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Alisson, Felipinho, Leonel de Plácido, Palácios, Pedro Martins, Fábio Matheus, Luciano, Nelly Nobato e Zé Roberto. Arbitragem.
O trio é do Rio, quem apita a partida é ele, é o senhor Alex Gomes Stefano, com seus auxiliares Luiz Cláudio Regazzoni e Hugo Filemon Soares. O quarto árbitro é o César Pereira Leite de Pernambuco. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Ficha técnica do jogo. Essa foi a ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na Ilha do Retiro. É o bravo Bugre Guerreiro, é o Guarani. O Bugre que vem de vitória no derby. Então o Bugre tá, com o peito inchado, tá com moral. O Bugre vai a campo pra vencer o Sport. A cada jogo é uma final. Aí eu pergunto pra você, amigo telespectador, uma equipe que está na zona de rebaixamento desde a 8ª rodada, é o lanterna também dessa competição, venceu a sua maior rival com mais de 16 mil telespectadores no estádio Moisés Lucarelli. Tem condição sim de vencer o Sport. Eu acho que o Caldeirão não vai fazer sentido no jogo de hoje. E a bola tá rolando na Série B. O Flávio Martins vem aí, o Gagata de ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de ouro vai fugir. Eu já cheguei aqui nos canais Futebol Interior. Quem sabe a vitória eu vou garantir. Esse sou eu. A minha garganta é a minha chuteira. Meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão aqui no Futebol Interior e também na Valinhos FM. Vai Vladimir, manda o lançamento para o campo ofensivo. A bola volta reboteada para a equipe do Sport Recife. No campo de defesa, lado direito, no círculo central, a bola se perde, vem Matheus Bueno, conseguiu fazer o toque, tenta Luan Dias, a bola volta, reboteada, tocando com o Christian para a equipe do Sport, recupera Bispo para a equipe do Guarani, ele já abre o jogo, tenta criar a jogada, vem descendo e meio que na fogueira, perde o Guarani, vem aí a campo do Sport outra vez, lá pela ponta esquerda, vem carregando essa bola, vem descendo próximo do círculo central, faz o toque, vem trabalhando ali com o Fabinho, Fabinho volta a bola no sistema defensivo para a equipe do Sport, que vem tocando bola ainda no sistema defensivo. Para você ligado, para você conectado, vem trabalhando a equipe do Sport. Trabalha para o campo ofensivo, vem descendo do lado direito, preferiu voltar no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Outra vez vem descendo aí a equipe do Guarani com o João Vitor, não consegue, perde. E agora recupera, vem Lucas Lima para a equipe do Sport. Ele abre o jogo na ponta direita, vem trabalhando bola. A equipe do Sport vem outra vez com ele, o camisa 19, Lucas Lima. Ele passa do primeiro, fez o Hilari Larier, fez o toque, nossa. A abertura para Fabinho, tenta bater pro gol, a bola explodiu em Jefferson. A bola vai se perdendo para fora. É escanteio para a equipe do Sport. 2 minutos e 20 passados. É primeiro tempo. Ilha do Retiro ganha o primeiro escanteio. A equipe do Sport Recife lá pelo lado direito. Vai para a cobrança de escanteio. É comecinho de jogo. 2 minutos e 40 passados desse primeiro tempo. 0 para o Sport, 0 também para o Guarani. O Bugre buscando a vitória. Vamos, Guarani. Pelo amor de Deus. Vem o Sport Recife. Jogada ensaiada. Furou. Tira ali. Salustiano manda um balaio para frente. Afasta do que seria um ataque perigoso da equipe do Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui com o microfone na mão dos canais Futebol Interior. Se você quer saber das informações do Guarani, das informações da Ponte Preta e de qualquer clube,
Entra no site www.futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. E lá vem o Sport, tenta o lançamento, chega ali para completar. O Barcelar manda a bola para fora, tem arremesso manual. Podia ter deixado pro Vladimir, preferiu soltar essa bola, não tá valendo mais nada. 3 minutos e 40 passados deste primeiro tempo. 0 para o Sport, 0 também para a equipe do Guarani. E você que quer concorrer para ganhar uma carreta e muitos prêmios é no título de capitalização popular no Hipercap Brasil, www.hipercapbrasil.com.br. Você vai concorrer, vai pagar apenas R$ 4,99 no seu título de capitalização popular e vai concorrer a muitos prêmios. E lá vem o Sport, bate cabeça ali a zaga do Guarani, desvio, a bola vai para fora. Outro escanteio, Albert, desse lado, dessa vez no lado esquerdo para a equipe do Sport. O Sport usando o fator casa, agora pelo lado esquerdo, né? Ali o Barleta, ali para cobrança de escanteio, já cobrado, Gustavo. Já cobrado, jogada e saída, a bola na área. O toque de cabeça afasta a bola, volta reboteada. Chega batendo pro gol ali o Wellington. Passa, sobe sem direção, sem assustar o goleiro Vladimir, Albert. O escanteio cobrado rapidinho pelo lado esquerdo, cruzamento do Lucas Lima, né? E ali a bola foi dentro da grande área, ali o Salustiano acabou tirando. A bola sobrou fora da grande área e ali o Wellington bateu por baixo da bola, foi sobre o gol do Vladimir. Segue na área o retiro, Guarani 0, Sport também 0. Que pressão ensurdecedora do Sport, hein? E o Guarani bate cabeça, vem descendo a equipe do Sport Recife lá no sistema defensivo, tocando bola com o capitão Rafael. Ele abre o jogo, vem tocando bola para Igor Kairos. Ele recebe, recolheu pela direita, vem tocando bola a equipe do Sport, jogada e saída, tenta ali a devolução, não consegue. Jefferson recupera, bonita jogada, é pro João Vitor, na ponta esquerda, no Hilarie, cortou, lindo. Chega pra afastar o Fabinho. Tira, a bola volta com o Bispo chega batendo pro gol errado. Sobrou pra Luan Dias, cortou o primeiro, ficou sem ângulo. E tem Guarani ainda pra João Vitor na ponta esquerda. Ajeitou pra Bispo, jogada pra Caio Dantas, girou, vai fazer, bateu em cima da zaga do Sport. E pra completar faz falta. O Guarani aperta, teve a oportunidade 2 vezes no campo ofensivo. Mais desperdiçada a segunda pelo Caio Dantas e o detalhe é seu, Albert. Medo de chutar, chuta, primeira bola que acabou sobrando, né, do Gabriel Bispo, manda pro gol, pô. Aí depois ali a bola saiu mascada e sobrou pra ele, Luan Dias, que estava de frente, tinha 3 jogadores do Sport na frente dele, é verdade. Chuta pro gol, meu irmão, chuta pro gol, a bola volta. Ele acha o Caio Dantas dentro da grande área. Ele pegou com a perna esquerda, dominou e ajeitou para a perna direita para bater. Chuta pro gol. Não precisa ajeitar o corpo. Mete o bambu, dá de 3D de bico. O Guarani chegou com força, chegou legal, mas precisa pensar menos e definir pro gol, Gustavo. Teve a oportunidade o bravo Bugre Guerreiro, Bugre Campineiro. E atenção, torcedores, atenção, ouvintes. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 33ª rodada, fechamento. Ilha do Retiro, 7 minutos. Passados é primeiro tempo, Sport tem 0, Guarani também 0. Na segunda-feira, começando a 33ª rodada, o Goiás goleou a Chapecoense por 4-0, jogando fora de casa. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, aqui no Futebol Interior. O Bugre vai jogando fora de casa. O Bugre que vem de vitória no Derby Campineiro e agora jogando na Ilha do Retiro, longe de Campinas. Tenta a sua 3ª vitória consecutiva no campeonato para sair, para mandar embora essa opressão da zona de rebaixamento que vem aterrorizando o Guarani. E vem o Bugre pro campo de ataque tentando achar o Caio Dantas, mas ali parece que o Luan Dias já tinha
Dado uma carga pra cima do Fabinho, tem falta pro Sport e tem pressa o Sport Recife, tocando a bola na ponta esquerda, vem descendo, vem os homens, vem os caras, azeitou ali, outra vez pro Lucas Lima, tentou a jogada, fica tranquila pro Vladimir pra fazer a contenção e segurar a bola em seus braços. Diga aí, Albert. O YouTube, você quer passar no YouTube ou passo? Não, pode passar. Então vamos lá, mandar um abraço pro Roberto Zappens, boa noite, Sport 2-1, vira essa boca pra lá, Emerson Luiz, que os deuses do futebol intercedam pelo Guarani hoje, amém. Marcelo Borges, boa noite, um bom amigo, Albert Cavalcante, Gustavo Marques, sempre prestigiando vocês porque aqui é a melhor equipe de transmissão. Muito obrigado. Abraço, minha Chapecoense, ganhando o Santos, prédio pro Goiás. Osmar Dangaro, boa noite, amigos. Não querendo azedar, longe disso. Reza a lenda que o time que vence o derby perde o jogo seguinte. E quem perde ganha o próximo jogo. A Pod ganhou ontem, e agora? Vira essa boca pra lá. Marcos Borbas, Vila Nova, boa noite. Vamos, Guarani, ganhar hoje pra cima. Eu moro em Goiânia, um abraço. Eu torci Vila Nova, eu moro em Centro-Oeste. O Glaucio M, boa noite a todos. Albert Ferreira, o Transportes Dangar, Albert Ferreira, Manuel Cavalcante, falando do meu bigode. Daqui a pouquinho você vem, Albert, porque vem o Guarani na ponta esquerda, vem descendo o João Vitor, cortou, fez de Lari, abriu, bateu pro gol, pega Kaique França, vai nela, ele recebeu o Luan Dias, cortou, fez o Hilari, escancarou, bateu pro gol, caiu França pra fazer a defesa, Albert. Eu pedi pra bater, mas tem hora que você tem que levantar a cabeça. O Guarani tomou a bola e desceu em bloco. 3 jogadores contra 3 marcadores do Sport. Ali o João Vitor, mais uma vez pelo lado esquerdo, ele dominou com a perna esquerda, perto do bico da grande área, e ali estava passando o Caio Dantas e também o Luan Dias. Ele preferiu bater, a bola saiu fraquinha, um traque. Ali o goleirão Kaique França, que já jogou na Ponte Preta, fez a defesa. Na Ilha do Retiro, Sport 0, o Guarani também 0. E vem descendo outra vez aí aqui pelo Sport, o Guarani responde à altura, o Sport. Mas o Sport aperta, vem tocando a bola no sistema ofensivo lá pelo lado esquerdo. Recupera Heitor, vem o Bugre, é pra ele. Caio Dantas fez o pivô, a devolução. Ih, olha ele aí, jogando muito, Luan Dias, mas errou. E vem o Sport ali pro troco. Chega Jefferson pra tirar a bola, junto com Douglas Barcelar. Vem Jefferson, tenta o lançamento nas costas, quem sabe dá certo, mas chega para afastar o perigo, a zaga do Sport já completando. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Ilha do Retiro, 33ª rodada, 11 passados. Futebol interior. Primeiro tempo 0 Sport, 0 também é Guarani. E também pela 33ª rodada, na terça-feira o Santos venceu o Ceará pelo placar de 1-0 na Vila Belmiro. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. E vem Saluciano, abre o jogo para Jefferson para Saluciano, abre o jogo para Douglas Barcelar do sistema defensivo. Ele cria a jogada, tenta ali, outra vez a bola vem com o Heitor na direita, abre o jogo ali, vem dominando, vem tocando bola, Matheus Bueno, ele recebe, recolheu, fez o toque, a devolução, a bola vai para fora, o Yang perde, ganha mais um arremesso manual para a equipe do Guarani lá pelo lado direito. O bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde, tem até garrafinha personalizada do Guarani aqui. E vem o Bugre, vem descendo a equipe do Guarani pelo lado direito, abre o jogo, olha o Bueno escancarou, faz a inversão da direita para a esquerda e pro Jefferson dominou, abriu o jogo para Bispo, a devolução para Jefferson, na ponta esquerda tenta o cruzamento, desvio, a bola vai para fora, arremesso manual, um mini escanteio, lado esquerdo, chance importante pro Guarani, Albert. É escanteio mesmo, viu, Gustavo? Jogada pelo lado esquerdo, o Guarani trocando passes, e ali o Jefferson, né, tentou cruzar por baixo, onde ali a zaga do Sport estava toda postada esperando a bola por cima.
Ele mandou por baixo, acabou desviando o defensor do Sport. Heitor na bola, quem sabe agora? 12 minutos e 50 passados desse primeiro tempo. Na bola vai o Heitor para o cruzamento, quem sabe agora? O meu subconsciente quer o gol. O coração também. E vai Heitor, cruzamento. A bola vai direto para fora. Mas antes o senhor Alex Gomes Stefano disse que teve um desvio, Albert. Tentou olímpico. Ali o Heitor bateu com a perna direita, no lado esquerdo bateu com a perna, tentou olímpico, ali a bola perto da trave, ali tirou o defensor, escanteio o Heitor de novo. Pra cobrança, Heitor de novo fez a mesma cagada. A bola vai ir pra fora, é tiro de meta, Albert. Ele tentou surpreender, né? Achou a primeira vez deu certo, a segunda vez ele achou que ia dar certo, acabou mandando a bola direto pela linha de fundo, de vez bater de outra maneira, né? Onde ali todos estavam espertos com a jogada. A bola foi direto pela linha de fundo. O tiro de meta segue Sport 0, Guarani também 0. E agora o Sport com dificuldade para acionar o sistema ofensivo. Vai Vladimir, calma Vladimir. Vladimir tira. Evita o que seria o momento de aflição que sofreria a equipe do Guarani. E no comecinho, a abertura da jornada esportiva, o Arthur Eugênio Matias fez a homenagem para o Tobias. Tobias que foi um goleiro renomado, passou pelo Guarani, foi campeão também com a equipe do Sport Recife, campeão pelo Corinthians em 77, campeão paulista. Homenagem Arthur Eugênio fez, você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. Vem descendo, vem a equipe do Guarani, vinha porque ganha a equipe do Sport Recife, a bola não perde, ganha a recuperação, vem Heitor para a equipe do Guarani, tenta fazer o toque, a bola volta reboteada para a equipe do Sport, ainda próximo lá do círculo central com o Felipe, acionando lá para o campo ofensivo, lado esquerdo, vem os caras, não deixa abrir não. Cruzamento afasta Jefferson. Heitor completa, solta a bola, Heitor, pelo amor de Deus. Matheus Bueno recolheu, abriu o jogo. Luan Dias recebeu, vai tentar fazer o toque pro Ian. A devolução, opa, eu senti que foi puxado, mas nada marcou o árbitro. A posse de bola favorecendo outra vez a equipe do Sport Recife. No círculo central, trabalha essa bola, vem descendo, aperta a equipe do Guarani, se fecha o Guarani organizado. O Guarani organizado no sistema defensivo. Tem dificuldade aqui pro Sport. E Fabinho completou, fez o toque, vem descendo. Ali tentando acionar o Christian. Ele tá caído, pediu falta. O árbitro marcou, o que deu ali o Albert. O Christian Barleta, né? Tentou ali passar no meio de dois jogadores do Guarani. Falta marcada ali pelo lado direito. Bola vai ser jogada, cruzada, né? Com todo o veneno, já cobrada. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Cruzamento na grande área. Reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O cruzamento na grande área afasta a zaga da equipe do Guarani, mas antes teve um desvio do próprio jogador da equipe do Sport Recife, tiro de meta para a equipe do Guarani, chamou, falou, Albert. A Vivi Vicente, boa noite, Gustavo e Albert, bora Sport, a Vivi Vicente, Ponte Pretana. Vizinha minha. Vivi, um abraço pra você, viu, não? Que, pelo amor de Deus, torce pra nós. É pedir muito? Torce pra nós. Gostou do bigode do Matheus Bueno? Então, isso aí é homenagem aí ao gol do derby. O Transportes Dangar, Guarani hoje aumentou consideravelmente a sua torcida. Glaucio M, os santistas estão torcendo para o Guarani desde pequeno. Albert, onde está o sombreiro? Estamos chamando de mexicano. O bigodão do Matheus Bueno. Respeita o homem. Cristiano Ferreira Claudino, vamos Bugre ganhar, Cristiano de Diadema, torcendo por você. Vamos lá, é isso aí. Vamos mandando mensagem que o Gustavo Marques vai ler depois. Vem descer a equipe do Sport Recife. Outra vez é com o Fabinho. O Fabinho tenta a abertura de bola. Deu certo. Vem os caras, devolução sempre. Ele pro Christian. Christian dominou, bateu pro gol. Bem posicionado tá ele, Vladimir, pra fazer a defesa. E aquela bronca na defesa, Albert. Daquela jantada, né? Que o Christian Barleta estava jogando mais pelo lado esquerdo. E ele acabou aí fazendo a dobra pelo lado direito. E ele, né, ali bateu de fora da área, o Vladimir fez a defesa e chamou na chincha os jogadores do Guarani, quando sai no contra-ataque, Gustavo. Vem João Vitor dominou, aceitou ali pro Caio Dantas, ele abre o jogo outra vez, vem dominando a equipe do Guarani, foi tocado ali, o Luan Dias ganha falta na ponta esquerda, próximo do círculo central, já cobrada a falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem Bispo no círculo central, já abre o jogo para Matheus Bueno, o herói do derby. Ele abre o jogo, pediu Ian recebeu, recolheu, ergueu a cabeça, volta a bola ainda pelo sistema defensivo. Vem tocando a bola com Douglas Barcelar. Ele já abre o jogo para Jefferson na ponta esquerda. Trabalha essa bola, deu certo para o João Vitor, passou no primeiro, volta ainda no sistema defensivo. Vem tocando a bola para a equipe do Guarani. Abre o jogo com Salustiano. Salustiano tenta o lançamento na ponta para Ian, sobe de cabeça, afasta a zaga da equipe do Esporte. A bola vai pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do verde, que te quer o verde, mas hoje tá tudo de branco. Desce o Guarani, vem tocando bola, Matheus Bueno, abre o jogo, vira pra Douglas Barcelar. Douglas Barcelar abre o jogo, fez o toque pra Jefferson pra Salustiano. Salustiano, a devolução, preferiu voltar, tirou o corpo, foi pra cima, abriu o jogo pra Jefferson. Lado esquerdo, lá no sistema defensivo, devolução feita outra vez, ali pro Salustiano, capitão da equipe do Guarani. Ele ergue a cabeça, fez o toque pra Douglas Barcelar. É a zaga do Guarani tocando bola, se fecha toda a equipe do Esporte, vai reorganizando, abre o jogo outra vez pro Jefferson, lançamento pro Caio Dantas correu, evitou a saída do tiro de meta. Rádio Futebol Interior. Mas, evidentemente deu um presentaço para a equipe do Esporte Recife, que ganha um arremesso manual. Canais Futebol Interior aqui. Nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já pensou a sua marca estar em destaque aqui nos canais Futebol Interior? Então entre em contato com o nosso departamento comercial no 98989-3526. Vem o Bugre tocando a bola, abre o jogo com Heitor para João Vitor, tentou passar, se perde, a bola vai para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, lado esquerdo. Jefferson na bola, campo ofensivo. O Bugre aperta, 19:50, primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde. Já você vai ouvir o toque do Bolacha, de 20 minutos desse primeiro tempo. Olha o Caio Dantas, meu Deus do céu, faz uma lambança, deu certo, vem descendo a equipe do Guarani. Luan Dias fingiu que foi, não foi, jogou para João Vitor pro Bispo, o Bispo fez algo totalmente errado, tava com liberdade, se ele gira, erga a cabeça, vira pro lado direito, ele tinha ali um campo escancarado em sua frente, ele preferiu a devolução e ali toma uma dura do Luan Dias, hein, Albert? É, uma jantada, né? Ali quando houve a tabela entre João Vitor e também o camisa número 10, Luan Dias, ali a triangulação, o Gabriel Bispo, ele recebeu a bola e se lançou, né? Livre, leve e solto, o Luan Dias. Ele deu uma pedrada pro Luan Dias, né? A bola acabou sendo pela de fundo e acabou sendo chamado na chincha. Olha o Sport. Linha de fundo, lá vem o Sport, cruzamento, tira a zaga da equipe do Guarani. Olha o Bueno, volta a bola para Douglas Barcelar. Barcelar quase cima, entregou o presentaço para a equipe, não pode errar. São os erros individuais. Aí, o trouxa. Não pode errar, Guarani. Não tem o privilégio de errar. O campeonato inteiro foi através dos seus erros que você tomou o gol, Guarani. Pelo amor de Deus, e agora o Sport tem falta, e a falta perigosíssima, Albert. Tudo começou com a jogada pelo lado esquerdo, ali o Guarani acabou tirando mal, né, primeiramente com o Douglas Barcelar, e depois o Gabriel Bispo, ali, vou falar uma coisa pra você, o Christian Barleta, né, na intermediária, né, estava totalmente sozinho, não tinha que tocar. O Gabriel Bispo chegou por baixo, já errou a jogada, né, no campo de ataque e agora faz uma falta desnecessária. Camisa número 16, Igor Carius, o lateral direito, e o 19, Lucas Lima, o cérebro pensante, perto da bola para a cobrança. E vai para a cobrança lá, tá próximo Lucas Lima, camisa número 19, deixou ali para quem, Albert? Igor Carius. Na bola, Futebol jogada interior. ensaiada. Totalmente errado, tira, afasta, o Guarani vai pra fora e ali toma uma jantada ali do meia dúzia ali, o Felipinho falou, pensa meu amigo, outra jantada foi igual a jantada que o nosso te deu no comecinho da jornada esportiva. Lá ele. Mais 16 mil, lá ele. Que coisa, o nosso coordenador. Lá ele. Não, mas ele falou que não foi jantada, mas a gente não é bobo, né? Foi um almoço. Foi um café da manhã.
Vou café da manhã. E tem mensagem pra você aí, ó. Quem a Vivi tá Vicente falou que te viu esses dias aí, meu irmão. Vivi, eu tô pelas ruas de Campinas, Vivi. Alô, Vivi Vicente, você não é 10 porque você é ponte pretana, mas eu te dou nota 9, Vivi. Viu? E o Marcos Oliveira, Albert, estou na área com vocês. Marcos, torcedor da Macaquinha. Aí, ó, viu? Mais um aí. Um abraço pra amigos. Vocês, adoramos vocês. Não tem importância se torce pro outro lado de Campinas. Exatamente. Tratando a gente com respeito, vai ser tratado aqui também com muito respeito. Aliás, nós temos uma audiência qualificada da equipe da Ponte Preta, que sempre também nos acompanha, né, Albert? Exatamente. Eu tô na espera do Lucas Vini. Daqui a pouco ele aparece. Hoje ele me paga. Campari. Não, hoje ele me paga. Se o Guarani vencer hoje, quem vai pagar o Campari vai ser eu pra você. Vem! Deixa eu marcar bem 23 minutos. minutos. Eu vou pagar o Campari se o Guarani vencer. É nóis. Que coisa, hein? Vem tocando a bola aí pelo Guarani. Lembrando que aquela aposta nossa tá de pé. Se o Guarani não cair, eu pago uma viagem pra praia pra você. Não esqueci, não. Olha o Matheus Bueno. Abriu o jogo pra Luan Dias. Pra Caio Dantas e agora pra fazer. Dominou, gingou, bateu pro gol fraco. Pega Caio Dantas, nossa! Contra-golpe no Guarani com o Luan Dias. Deu um presentaço pro Caio Dantas, ele dominou, cortou pro lado errado, Albert. O contra-ataque, o manual do contra-ataque foi feito, né? Logrou o êxito. Jogada pelo lado direito, a dobra entre Heitor e o camisa número 10, o nosso Luan Dias. E ali, né, entrando pelo lado esquerdo, o Caio Dantas. Um tapa na diagonal e o Caio Dantas veio na velocidade certa. Porém, entretanto, ele se perdeu. Isso mesmo, ele acabou o famoso trança-pé com a bola. E ali não teve jeito. Ele teve que ajeitar o corpo e bater com a perna esquerda. E a perna esquerda nós vimos aí que não foi a boa. Ele não pegou na cara da bola. Ele pegou meio torto e ali o goleirão Kaique França fez a defesa. Se caso ele não tivesse errado a passada e tivesse cortado com a perna direita, Gustavo Marques, ele tinha deixado o zagueirão na saudade e o gol provavelmente estaria aberto para ele, a feição. Mais uma vez o Guarani chega, suporta a pressão do Sport, mas vai pecando nas finalizações. 0 pro Sport, 0 pro Guarani, 25 minutos passados desse primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Esse é Gustavo Marques, esse é Albert Cavalcante, a dupla. Vem descer da equipe do Guarani, olha o Ian abriu, fez o toque de evolução, vem tocando a bola na equipe do Guarani com o Matheus Bueno, Luan Dias, passou do primeiro, vai passar do segundo, perdeu a recuperação, volta a bola, vamos Bugre, pelo amor de Deus, azeitou Matheus Bueno dominou, vai tentar ali pro Ian, preferiu sozinho ali o Matheus Bueno, que jogada linda, vai Bueno, cruzamento, tira, afasta, Fabinho, manda a bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. Pelo lado direito, mapa da mina, hein? Pelo lado direito, tabelas e mais tabelas. E ali parece, né, que foi marcado nem escanteio, tá? Foi marcado falta. O Matheus Bueno fez ali o cruzamento, a bola acabou acertando o bração do camisa número 6, o Felipinho. Falta marcado, mini escanteio, escanteio de mangas curtas, é verdade. E vamos ver quem vai ser, que irá ser o autor aí da cobrança. Tudo indica que vai ser ele, o cérebro pensante Luan Dias, o camisa número 10. Vamos aguardar, é ele mesmo. Com a perninha esquerda pelo lado direito, quem sabe agora? Cruzamento direto, toque de cabeça! Passa a esquerda do goleiro, quase o Douglas Barcelar, abre o marcador na Ilha do Retiro, foi na cabeça direta do Douglas Barcelar, ele escorou, a bola passa lambendo, o poste do goleiro Kaique França, tiro de meta pro Sport, Albert. Por um bigode, o Guarani não abre o marcador na Ilha do Retiro. Bola venenosa, falta cobrada por ele, Luan Dias. Quando estava Futebol ele interior. na primeira trave, Douglas Barcelar que encostou a cabeça. A bola passou sobre o gol do Kaique França, é verdade, mas olha, faltou isso aqui, ó.
um bigode pro Guarani não abrir o marcador, Gustavo Marques. Lá vem a equipe do Esporte, lançamento, a bola tá viva pro Gustavo. Gustavo na entrada na grande área, perde, recupera, tira ali o perigo, Ian. Mas deu de presente pro Esporte que já cobra o arremesso manual na ponta esquerda. Fez o toque, abriu pra Fabinho, Fabinho dominou, recupera a bola, a equipe do Guarani. Tá bem o Bugre, vem de novo o Guarani no contra-golpe, vai Bispo. Bispo dominou, fez o toque pra trás, abre o jogo na ponta direita, vem dominando com Caio Dantas, Caio Dantas volta, a bola vem dominando com o Ian abre o jogo pra Salustiano na ponta esquerda, vem descendo, vem trabalhando a bola, a equipe do Guarani, vamos Bugre, vamos Guarani, meu amor, Guarani minha vida, Guarani a minha paixão, Bugre guerreiro, o Bugre campineiro jogando fora de casa, olha o Caio Dantas, opa! Ô, senhor Alex Gomes Stefano não deu a falta pra cima do Caio Dantas. E vem os caras, vem descendo outra vez a equipe do Esporte Recife pela ponta esquerda. Vem trabalhando, bola vem descendo, dominando ainda lado esquerdo com o Lucas Lima. Lucas Lima salta a bola e recupera, volta a bola pra ele outra vez lá pelo sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem descendo outra vez ali o Christian para a equipe do Esporte Recife, para Lucas Lima. Lucas Lima faz a inversão da esquerda para a direita, tira ali o Jefferson para a equipe do Guarani, a bola volta reboteada outra vez para a equipe do Esporte. Que lançamento, vem o Esporte, vai fazer, é gol do Esporte Recife, gol do Esporte. Fabinho, no erro. Rádio Futebol Interior. É que eu sempre falo, o time é bom, mas a zaga deixa a desejar. O sistema defensivo deixa a desejar. Num erro, bateu cabeça a zaga do Guarani outra vez. A bola sobrou para Fabinho, que empurrou, e ali com contribuição também. Olha aí, ó, que avenida na zaga do Guarani, senhor Salustiano. Chegou atrasado. E o Fabinho, como quis ainda, teve a contribuição do Vladimir, que deixou a bola entrar, hein, Albert? Foi a sucessão de erros, né? O Rafael Thierry, o zagueiro, achou ele, o Christian Barleta, que vem jogando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. O Christian Barleta, na frente do Gabriel Bispo, deu uma letra. E ali a bola passou, quebrou o sistema defensivo do Guarani. E ali, quando o Salustiano pensou em chegar, Fabinho, camisa número 7, bateu de bico. E ele mesmo bateu de bico. O Vladimir tocou na bola, é verdade. Para mim, o Vladimir demorou um pouco para entender a jogada. Ele acabou ali fazendo um movimento de defesa. Ele poderia ter saído um pouco, né? Ter lido o lance, ele estava de frente pro lance. E a bola acabou ali morrendo no fundo do gol do Guarani. O Sport vai vencendo o Guarani, vai mantendo a escrita de não perder para o Guarani na Ilha do Retiro. A última vitória do Guarani na Ilha do Retiro foi em 2001. Agora Sport 1, Guarani 0. Bateu cabeça ali. Pra mim, eu boto o gol na conta do Salustiano, que chegou atrasado. Deixou o Fabinho livre, uma avenida na zaga da equipe do Guarani. Agora não pode mais bater cabeça, né, cambada. Abre o jogo, vem dominando com o Vladimir. Olha o Vladimir no susto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz o toque, a bola volta reboteada, ali tá marcando falta. O senhor Alex Gomes Stefano tem falta para a equipe do Guarani, lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, 31 minutos, daqui a pouquinho o tempo de análise, vem dominando a equipe do Guarani, já abre o jogo, vem tocando a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno tenta ali fazer o lançamento totalmente errado, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual. O Guarani jogava bem, aliás, o Guarani joga bem, Albert, mas com os erros individuais, dá o gol pro Sport e a situação do Guarani se complica ainda mais. Se perder hoje, a situação fica irreversível e o Guarani
vai já comprando a sua passagem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem 5 rodadas, depois dela tem 5 rodadas. O Guarani, que até os 30 minutos, né, antes de tomar o gol, o Guarani teve suas oportunidades, né? O Guarani ocupou bem, né, tanto o campo ofensivo e também o defensivo. Defensivo, né, nós aqui estamos, né, notando que o Heitor, ele teve algumas oportunidades, mas sempre trocando de lado com o Ian. Porque quando o Sport vem, ele faz a dobra para poder evitar essas estocadas dos pontas. Tanto que o João Vitor no começo do jogo conseguia, né, chegar mais ali de fundo. Agora acabou não conseguindo, não consegue mais, né, porque o Sport ali ajustou a sua marcação. E o Guarani depende desse cara, o camisa número 10, o Luan Dias. E também quando a bola chegar, ó, você vê que tem 5, 6 jogadores chegando o Sport. E vem de novo o Guarani. Olha o gol. O toque ali pro Ian. Ian recolheu, abriu pro Bispo. Bispo pra Ian. Ian dominou a devolução pra Bispo. Bispo ergueu a cabeça, fez o toque pro Bueno. Bueno dominou com a perna direita. Carregou, passa no primeiro. Que toque, que pra Luan Dias. Que lindo, lindo, lindo. Tentou a contribuição. A continuação totalmente errado para a recuperação da equipe do Sport, que faz o lançamento, a bola volta com Douglas Barcelar, abre o jogo para Jefferson na ponta esquerda, ele tentou fazer o toque, domina ali para o João Vitor para Jefferson para Saluciano já completa, fez o toque para Douglas Barcelar para Ian na ponta direita, tenta o toque para Heitor dominou a devolução outra vez, e que jogada linda do Ian, lado direito, toque lindo, vem o Guarani, abrindo o jogo ali pro João Vitor, errado, recupera ali a bola aqui pro Sport, com o Igor Cairus para fazer a recuperação, já abriu o jogo, dominando ali com o Christian dominou, fez o corte, caiu, é falta para a equipe do Sport, lado direito, falta pro Sport, pra cima do Christian, Albert. O Barleta, né? O Barleta, né, vem fazendo ali a fumaça pelo lado direito. E o João Vitor acabou ali empurrando, né? Empurrando o Barleta, né? E quando ele tá aparecendo na tabela de classificação, né? Totalmente desatualizado. A gente está contando como o Guarani tivesse 32 pontos, né? Com empate, mas o Guarani não está empatando. O Guarani está sendo derrotado. Agora sim. Agora sim, o Guarani está com 31 pontos na última colocação, continua ainda o espaço, né, de 6 pontos, então fica difícil, um empate agora pro Guarani, né, lembrando que o Guarani vai ter mais 5. Meu Deus do céu. 5, vamos nem comentar esse lance do João Vitor, mais 5 rodadas aí, né, o Guarani precisa 35 minutos, o Guarani tomou gol, o Guarani teve suas oportunidades, o Guarani controlou, segurou a pressão do Sport, tomou gol, não pode se perder. Não pode se perder, tem que fazer, faça seu jogo, Guarani. O Sport vai vir pra cima, vem com tudo. Agora o Guarani precisa fazer o jogo dele, senão vai ser ataque contra defesa. E pra gente, que nós precisamos também do resultado, o Sport quer garantir seu acesso, que, né, o Santos, Sport já está com acesso garantido pra mim, né? O Guarani precisa fazer o jogo dele. O Guarani não pode se desesperar, não pode dar campo para a equipe do Sport. Por mais que seja adverso, o Guarani precisa se concentrar novamente, porque senão aí, ó. Arremesso na grande área, pega bem o Vladimir pra fazer a defesa. Vai completar, vai tentar fazer o lançamento, fez o toque pra Ian na ponta direita, vem trabalhando a equipe do Guarani. Ele abre o jogo, a devolução pra Bispo, meu Deus do céu, Bispo deixou passar, entregou de graça esse Bispo. Abre o jogo aqui pra Christian, cruzamento, tira ali o Matheus Bueno. A bola volta reboteada, não solta no Bispo não, tá queimando. A bola tá queimando no... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, bate cabeça, horroroso, horrorosa saída de bola do Guarani. Sangue de Jesus tem poder 3 vezes nesse time. Pelo amor de Deus, vai descendo a equipe do Sport Recife, domina pela ponta esquerda. Vou pro intervalo, vou garantir aqui o meu. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando para a equipe do Sport Recife, outra vez lançamento lá na lado esquerdo, linha de fundo, cruzamento, sobe para tirar o Douglas Barcelar. A bola falta ali com ele, com o Heitor, lado direito, perde o Guarani. Perde a bola o Heitor, mas pelo menos ganha o arremesso manual, nem o arremesso manual. Entrega de bandeja para a equipe do Sport. Olha, vou dizer um negócio para você, quando o Guarani abala emocionalmente é um horror.
é um horror. Pelo amor de Deus. Recebe cartão ali. Quem recebeu o cartão amarelo parece ser o Heitor, ou Albert? Tudo indica, né, que o Heitor ali entrou com uma força excessiva, né? Acabou pisando em cima do camisa número 6, o Filipinho. Heitor, camisa número 2, leva o cartão amarelo ali pelo lado direito, né? Lado esquerdo do campo de ataque do Sport. E ele acabou levando o cartão amarelo. Para mim, um cartão amarelo tosco, né? Bobo, não precisava isso. Falta cobrada, falta já cobrada. Vem descer do Sport, ali ganhar um escanteio pelo lado esquerdo. Outro escanteio para a equipe do Sport Recife. Vai perdendo o Guarani. Futebol O interior. Guarani vai perdendo. Um jogo importante. O Guarani vai se complicando ainda mais. O Guarani que precisa vencer o jogo e está perdendo. Meu Deus do céu! Ê, coração! Ê, coração! Cruzamento vem Sport, o toque de cabeça, a bola tá viva. A bola tá viva dentro da grande, ela chega para completar. Calma, Jefferson. Jefferson dominou, faz o lançamento lá, tentando achar o João Vitor. Ele dominou, entregou de bandeja ali para a equipe do Sport Recife, que vem tocando ali com camisa 19, que é o Lucas Lima. Ele para, olha, abre o jogo com o Wellington. O Wellington tenta ali criar a jogada por Rafael. Rafael vem tocando a bola no sistema defensivo para a equipe do Sport Recife, que vem tocando a bola. Vai perdendo o Guarani todo de branco. O Sport tá ali com a sua camisa tradicional, que é o vermelho e preto. Vem tocando a bola a equipe do Sport Recife, 39, daqui a pouquinho o toque de 40. Abre o jogo, vem tocando para a equipe do Sport Recife. Que liberdade nossa! Conseguiu fazer o toque lá, vem Lucas Lima, bateu pro gol! E que golaço! Na verdade foi o Christian! Gol do Sport! Quando as coisas não podiam piorar, piorou. Christian na meia-lua recebeu, fez o giro com liberdade, bateu no lado direito de Vladimir, que nada pôde fazer. Amplia na Ilha do Retiro. 2 para o Sport, 0 para a equipe do Guarani. Christian Barleta é o nome dele. Pois é, né? O Christian Barleta ali, mais um passe, né? O Felipe, agora de vez pelo lado esquerdo, né? Lado direito, agora foi pelo lado esquerdo. Uma bola jogada em diagonal, o Christian Barleta recebeu, né? Teve tempo de puxar para a perna direita, fez o girosfling em cima do Heitor, né? Girou o corpo, né? Em cima da bola. Olhou bem para o goleirão Vladimir, pediu, né? Ainda pediu, Vladimir, que canto você quer que eu chute? Eu vou chutar no seu canto esquerdo, que aqui você não vai pegar. Ele bateu cruzado, com a perna esquerda, no canto esquerdo, bateu cruzado. O Vladimir até pulou, mas nada pôde fazer. Vai por água abaixo, né? Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve uma postura, deu espaço para o Christian Barleta, que deu uma assistência, né? Para o primeiro gol do Fabinho. E agora ele recebe do Felipe, né? Recebeu um presentaço, acabou aí fazendo com toda tranquilidade o segundo gol da partida. Agora na Ilha do Retiro, Guarani que continua não vencendo, né? Não consegue vencer o Sport na Ilha do Retiro. 2 para o Sport, já com acesso, com essa vitória aí, praticamente aí sela aí, né? Sela aí o acesso, né? Acho que não passa mais ninguém. E o Guarani 0, Gustavo Marques. Olha, vou dizer algo pra você, viu? A situação complica. Eu não quero desanimar o torcedor, não, mas infelizmente o ano que vem, meu amigo, estamos de volta à Série C do Brasileiro Série B. Se não venceu hoje, esquece, meu amigo. Não adianta ficar postergando, não adianta ficar empurrando com a barriga e adiando o que já está escancarado. Né? Vamos ser realistas. Então, vamos ser realistas. Aí entra, né? Se o Guarani tivesse feito o primeiro tempo, como fez agora o primeiro turno, como fez agora o segundo turno, né? Não adianta, Albert, tem que empurrar a bola pro gol. Não adianta jogar bem.
Cara, Tem que fazer gol, não faz, o time não faz gol. Tá. Se o Guarani... Se tivesse feito os 2 gols, os 3 que teve a oportunidade, o resultado era outro, não faz gol. Mas eu tô falando assim, se o Guarani tivesse, né, feito o primeiro turno como fez o segundo turno, Gustavo, acredito que nós não estaremos aqui, né, batendo nessa tecla, né? É aquela, né? Quantas vitórias o Guarani tem no segundo turno? O Guarani tem 6 vitórias no segundo turno. No segundo turno, pelo que consta, sim. Né, o Guarani teve 6 vitórias, né, total, no segundo turno, 4 vitórias. Né, mas o problema não são as 4 vitórias, né, Gustavo? O problema são, né, nós estávamos na 12ª rodada, o Guarani tinha 5 pontos, né? Terminamos o primeiro turno com 11. Nesse segundo fizemos 20. Então, o primeiro turno nosso foi um primeiro turno de time rebaixado. Então, assim, cara, é um resultado normal perder pro Sport? Mas desse jeito que tá sendo jogado, liberdade. Né, o Guarani precisa se conectar, senão, 43 minutos do primeiro tempo, 2-0 pros caras. E aquela, lembrando que em 2006 Futebol nós tomamos, interior. né, nós tomamos 8, velho. Então tem que prestar atenção, Olha, pôr a cabeça no lugar. Agora não adianta, desculpa um amigo, desculpa, eu como podemos, respeito o comentário do amigo, mas adianta, agora não adianta colocar a cabeça no lugar, tinha que ter feito isso antes. O Guarani não tem privilégio para perder, o Guarani não tem privilégio para errar e tem errado. Não adianta a gente querer iludir o torcedor, não que o amigo esteja fazendo isso, mas a realidade é essa, não tem outra realidade. O Guarani, infelizmente, né, não faz gol. Não adianta jogar bem, não adianta, o Mandias, o Matheus Bueno, jogada, não faz gol. Não faz gol. Eu concordo. E o que me assusta é que nós temos o artilheiro do campeonato. Não dá pra entender. Não dá pra entender, mas não adianta criar 5 e não fizer nenhuma. O adversário veio aqui, criou 3 e fez 2. É isso que não dá pra aceitar. Não tem competência. Posse de bola não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede, é competência na última bola, na finalização. Coisa que nós não temos. Vamos parar de iludir o torcedor. Vamos parar de criar falsa esperança. Meu amigo, o Guarani está rebaixado desde o primeiro turno, que fez uma campanha horrorosa. E agora não adianta postergar, não adianta adiar o que está escancarado. O Guarani está na Série C. E vem o Sport para fazer o terceiro. É gol do Sport. É gol do Sport. O Sport faz o terceiro gol no primeiro tempo. 3 pro Sport, 0 pro Guarani. O Sport que ganha o jogo no primeiro tempo, Albert. E esse é o problema, né? Esse é o problema. Como, né, nós aí, Felipinho, né? Ele que, né, após aí o Dalbert sentiu, o Felipinho entrou em seu lugar, né? Mais uma vez, jogada pela direita. O cruzamento, né, com toda tranquilidade, né? O Igor Carius, lateral direito, cruzou. E ali estava ele, o Felipinho. Livre, leve e solto. Né? Ele só teve o trabalho de dominar a bola com a perna esquerda. Escolher o canto em que bateram. O Vladimir pulou pelo lado esquerdo. E ele bateu ali no canto direito. Né? Livre, leve e solto, sem força nenhuma. O Guarani desmontou após o primeiro gol. O Guarani desmontou. E aquela, cara. O pior de tudo, temos mais 45 minutos pela frente. Né? Então agora é segurar a pancada, porque senão aí a sacolada vem grande. Então, assim, uma partida como essa, o primeiro tempo se perdendo 3-0, obviamente o Guarani vem de duas partidas consecutivas, né, com vitória, né, mas o Guarani precisa agora entrar na partida. Entrar na partida como? Saber segurar aí, tá tomando 3-0, trabalhar a bola e evitar, né, dar essas bolas tontas para o adversário, porque senão, Gustavo, como eu disse, em 2006, o Guarani foi derrotado por 8-1. Vem descendo, Luan Dias abre o jogo para Matheus Bueno, ele conseguiu passar na infiltração, ergueu a cabeça, cruzamento, vai fazer na rede pelo lado de fora. Heitor. Ganha o escanteio, na verdade era o Heitor, não era o Bueno, era o Heitor, e fica chateado
reclamando. O Heitor que teve a oportunidade. Escanteio pro Guarani. O Heitor, né, que teve a chance, né, ali por 2 vezes. Ali a bola acabou pegando na zaga do Sport. Escanteio pro Guarani, Luan Dias na bola. Cruzamento, a bola chega pra fazer a defesa do goleiro. Porque o Guarani já caiu. Isso aí eu já sempre falo, mas poderia ter caído com honra, né? Nossa vergonha. Essa vergonha, olha, eu vou dizer algo pra você, viu? O torcedor da Ponte Preta deveria estar revoltada. Porque para um time não ganhar desse time do Guarani é muita incompetência. É muita incompetência. O Guarani apanhou de todo mundo no campeonato, venceu o derby. Olha, que coisa. Horroroso, é o pior time da história do Guarani. Eu já vi time ruim, mas igual esse, meu amigo, tá pra nascer. Ergue os braços o Alex Gomes Estefano. Termina o primeiro tempo horroroso para ser esquecido. Guarani perde por 3-0. 3 pro Sport, 0 pro Guarani. Olha, desesperador. Situação do Guarani complicada no campeonato. Eu já falo. Eu não vou adiar o que está escancarado, o que está escrito, o que a gente está vendo. O Guarani está na Série C, pelo amor de Deus, gente. Se você que teve o privilégio de acompanhar o jogo, tem quem fala aí? É o camisa 18, Matheus Bueno, vamos ouvir. Cara, a gente teve um momento de desatenção e nesses jogos a gente não pode ter desatenção. O Sport é um time qualificado e ele teve a oportunidade, e a oportunidade que ele teve, eles fizeram o jogo. Beleza, muito obrigado. A oportunidade que eles tiveram, mataram o jogo. Realmente, o Guarani teve oportunidades, né, Gustavo? E acabou não marcando, mas a fórceps, né, o Guarani chegou. A fórceps, né, o Guarani não parecia que os jogadores do Guarani não acreditavam que aquela chance havia aparecido. E ali o Sport, não, o Sport quando chegou ali, acreditou, com mais qualidade, com mais calma, acabou aí fazendo seu primeiro, seu segundo, seu terceiro gol com uma facilidade. Segue na área do Retiro, né, o Guarani e o Sport já estão nos vestiários. Guarani 0, Sport 3 na Ilha do Retiro. E torcer para não tomar uma goleada. Esse time, olha, eu vou me calar, vou respirar, porque vou dizer algo para você. Situação realmente complicada. Para você que acompanhou aqui esse primeiro tempo, em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, 3242-3125. Peça pelo delivery, entrega no conforto da sua casa. Falamos em nome também de Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo no www.hipercapbrasil.com.br e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Jornada esportiva, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Um horror, Guarani perde o jogo, placar de 3-0 e eu falo que termina o primeiro tempo agora, meu amigo. Tem mais 45 minutos. Meu Deus do céu. Mais os acréscimos, né? Meu Deus, vai ser um Deus nos acuda para não tomar uma goleada. Olha, ridículo. Ridículo essa campanha do Guarani, esse time em campo. Olha, pelo amor de Deus. Um milagre, né, Gustavo? A gente sabe agora que... já vamos eliminar essa partida. Né? Você acredita? É possível o Guarani empatar e virar? Sim. Provável? Obviamente que não. Né? A equipe com... última colocação, né? Pior time do campeonato, aí tá escrito por quê, né? E aquela, né? Agora temos 5 rodadas para conseguir aí 4 vitórias, Gustavo. Do jeito que vem apresentando o futebol, não? Eu volto a dizer, quando o técnico Alan Al disse no começo, em que ele achou que performou legal a equipe do CRB contra o CRB a Ponte Preta, eu mesmo aqui corrigi. Eu disse que o segundo tempo contra CRB e Ponte Preta foi ok. Agora o primeiro tempo que o Guarani repetisse os segundos tempos do CRB e contra a Ponte Preta. Dito isso, que o Guarani repita o segundo tempo com a Ponte Preta, mas que conclua a gols, né? Que o Guarani foi muito ali, né? Sentiu. Essa é a verdade. O Guarani sentiu. Teve algumas suas oportunidades, teve 2 chances aí, posso dizer aí,
Caio Dantas e também com o João Vitor, e o Guarani acabou ali, né, ficando acanhado. E quanto a equipe do Sport, tá nem aí, né, meu irmão? Vai pra cima, manda a bala e chove chuva em Campinas, chove sem parar. Aqui caiu uma gota em cima do nosso operador, o Eduardo Bolacha. Mas aqui é tudo, é o Guarani tomando, perdendo. É chuva que cai, é água que vem, mas tudo bem. Vamos chamar um rápido intervalo, exatamente. Ô Bolacha, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais, falando um pouquinho mais sobre Sport e Guarani. Sport 3, Guarani 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Alber Cavalcante. Fim do primeiro tempo, o Guarani jogando contra o Sport, né, do Retiro. É isso mesmo, fim do primeiro tempo, tá? 3-0 para a equipe do Sport. Pelo amor de Deus, né? Ali o Fabinho, o Christian Barleta e Filipinho fizeram os 3 gols que vai dando, por enquanto, a vitória parcial para a equipe do Sport, né? Mas pelo que apresentou o Guarani nesse primeiro tempo, né, no final do primeiro tempo, pelo amor de Deus, né? O Guarani dificilmente irá reverter esse resultado. No futebol já vimos bastante coisa, né? Mas o Guarani é o pior time do Campeonato Brasileiro. O Guarani está na última colocação com 21 pontos. Né, o Sport com essa vitória pula para a segunda posição, coladíssimo com a equipe do Santos, que é líder. O Campeonato Brasileiro, a classificação do Campeonato Brasileiro está o Santos em primeiro com 59, em segundo vem o Sport com 59, em terceiro Novo Horizontino. O próximo confronto do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, agora com a sua nova capacidade de 20.580 com 57 pontos. Em quarto vem o Mirassol, fechando o G4 com 56.
O Vila Nova vem na quinta colocação com 52. O Ceará vem na sexta colocação com 51. Operário na sétima colocação com 50. E o América na oitava colocação 49. Na nona o Curitiba com 47. O Goiás na décima 45. O Amazonas na 11ª com 45. Subiu da Série C e vem fazendo um bom campeonato aí para a equipe do Amazonas. Na 12ª colocação o Avaí com 43, o Paysandu vem na 13ª com 40, na 14ª colocação a Ponte Preta com 38, na 15ª o primeiro time, né, vamos dizer assim que ali a referência dos clubes que estão na zona do rebaixamento para poder sair, e a Chapecoense com 37 pontos. Dentro, e falta mais um aí, né, é o 16º, é o CRB com 36. Esses são os times, né, que são a referência dos times aí que estão dentro do Z4. Na 17ª colocação, dentro da zona do rebaixamento, vem o Botafogo com 36, o Ituano na 18ª com 34, o Brusque, penúltimo colocado, com 33 pontos, e na última colocação, o Guarani com 31 pontos. Então a situação do Guarani vai ficando ainda mais, muito mais, e nós sabemos que era difícil, né? E para reverter, agora nós teremos a partir dessa aqui nós vamos anular, né? Por mais que tenha 45 minutos mais os acréscimos, acredito que pelo que o Guarani apresentou nesse primeiro tempo, fica difícil, né? Fica difícil o Guarani conseguir aí até mesmo um empate. Claro, no futebol tudo pode acontecer, mas o Guarani vai precisar jogar muita bola, e nós sabemos que o campeonato inteiro o Guarani não conseguiu, né? No segundo turno o Guarani fez 20 pontos, é legal, verdade, mas no primeiro turno foram só 11 pontos, né? Chegamos aí ter aí na 12ª rodada, o Guarani perdeu para o CRB, o Guarani tinha 5 pontos. Então o Guarani, além de não conseguir vencer fora, o Guarani conseguiu só 2 vitórias nesse campeonato fora de casa. Uma contra a Chapecoense, já no segundo turno, que seria a segunda rodada, e na rodada passada contra a Ponte Preta, quebrando um tabu de 15 anos. Então, dentro de casa, o Guarani teve derrotas, empates, e isso aí culminou, né? Vai culminando aí o Guarani a passos largos a Série C. O Guarani, dentro desses 5 jogos que faltam, 5 rodadas, o Guarani vai precisar de 4 vitórias. E você vai pegar o Novo Horizontino, cara. Novo Horizontino que está aí, né, lutando pelo acesso. Mas, né, a esperança é aquela última que morre, então enquanto houver fôlego, nós iremos acreditar. Então vamos passar pelos jogos dessa 33ª rodada, onde a Chapecoense foi derrotada em casa por 4-0 pelo Goiás. O CRB perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. O Santos, na terça-feira, venceu o Ceará por 1-0 na Vila. O Novo Horizontino venceu em casa, no Jorge Mael de Biase, o Avaí por 2-0. O Vila Nova venceu por 1-0 o Amazonas, né, em casa. A Ponte Preta, ontem, com a cobertura total dos canais do futebol interior, venceu o Brusque por 2-0. O Paysandu venceu de virada o Curitiba por 2-1 com um jogador a menos. E mais um confronto dos desesperados, né? Por Guarani um empate seria ideal, né? O Botafogo perdeu para o Ituano, né? O Ituano visitante por 1-0. Mas não adianta também, né? Os times que nós aí estamos almejando perderem ou até mesmo empatarem, o Guarani não conseguir fazer a parte dele. Tanto que, um detalhe, vocês que estão nos ouvindo, né? O terceiro gol foi uma coisa ridícula. Uma jogada totalmente assim, uma liberdade do lateral direito, o Igor Cariús, ele cruzou para trás, literalmente da grande área, onde a marcação do Guarani toda colou no Vladimir. E ali o camisa número 6, o Filipinho, teve total liberdade de dominar com a perna esquerda, escolher o canto e bater ali no canto baixo do Vladimir, que ficou parado, não tinha o que fazer, ficou cravado, né? Então, fechando essa rodada, o Operário venceu no Germano o Krieger, venceu o América Mineiro por 1-0. E agora, né, no intervalo da partida, o Sport 3, Guarani 0. O Sport teve 54% de posse de bola, o Guarani 46%. Finalizações, 8 finalizações do Sport e 6 do Guarani. 7 faltas o Sport cometeu e 8 o Guarani. Precisão nos passes, 84% para o Sport e 82% para o Guarani. E desarmes, o Guarani desarmou mais 6-4. Dito isso, né, 8 chances para a equipe de gols, né, para a equipe do Sport, marcou 3, o Guarani teve 6, teve oportunidade, até mesmo antes que a equipe do Sport chegar, o Guarani encaixou muito bem os contra-ataques, mas na hora de tirar o 10, acabou aí resumindo o Campeonato Brasileiro do Guarani. O Guarani, o maior adversário do Guarani nessa Série B foi ele mesmo.
né? Foi ele mesmo, não foi as outras equipes, né? Não só as outras equipes, mas sim o Guarani, né? Como ele performa, né? Dentro de casa, fora de casa, apenas 2 vitórias nesse campeonato, uma defesa que é vazada, por mais que, né, nós sabemos que Vladimir, o Salustiano, o Douglas Bacelar têm as suas qualidades, mas em alguns momentos eles batem cabeça mesmo, e aí, né, uma equipe qualificada, né, como esporte, né, que trovão, hein, uau, né, que sejam os deuses aí da bola aí, né, tudo que eu estou falando, deuses da bola, que seja, né, esteja me corrigindo, mas a verdade é que o Guarani, ele vai agora ter nessas 5 rodadas, que essa aqui eu já não conto, tá? O jogo não acabou o primeiro tempo, mas pra mim já está encerrado esse jogo, 3-0, o Guarani agora tem que se segurar pra não tomar mais, né? Se segura, Guarani, né? Claro, futebol, tudo pode acontecer, mas pelo que o Guarani vem apresentando no campeonato, esse resultado é o reflexo do Campeonato Guarani. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos, quando haverá 2 mudanças no Guarani. Eu daqui estou vendo que aqui é o Marlon Maranhão e só vi o Marlon Maranhão. Vamos aguardar para ver quem saiu, né, e quem entrou. Mas é aquela, quando tocou aqui, ó, tá tocando tucu no meu ouvido. Aí eu não sei o que tá acontecendo. Mas aí é com você, Bolacha. Quando vai embora o camisa número 2, né? O camisa número 2 vai embora, né? O Ian, que é o lateral, camisa número 2, entrou o 20, o Reinaldo. Ele que vai ser o jogador da posição, e entrou o Marlon Maranhão. Vamos ver quem saiu. Acredito que seja o João Vitor, mas vamos aguardar aí, ver aí subir aí. Vou confirmar a substituição quando eu passo agora a jornada. Passo agora a narração de Sport Guarani, Sport 3 Guarani 0, para ele, o Gustavo Marques. A bola está rolando no segundo tempo na Ilha do Retiro. Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques vem aí. Eu já cheguei. Agora a vitória eu não vou garantir, não. Então. Nossa! Vai. Vem o Esporte, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Mudou. Gustavo Marques. Fica tranquila na zaga da equipe do Guarani, que já faz o lançamento. Completa a equipe do Esporte. Outra vez lado direito, vai fazer o cruzamento na grande área. Sobe para tirar o Salustiano. Volta outra vez ali com o Lucas Lima. A abertura de bola, dominando, vem descendo os caras de novo. Minha nossa, cruzamento passa por todo mundo. Sobra aqui na ponta para completar. Tem mudança, já o Albert informa. Porque vem a equipe do Guarani com o Luan Dias do círculo central, dominou. Passou do primeiro, passa do segundo, vem descendo o Guarani. Vem dominando o Luan Dias. Opa! Foi tocado. É falta pro Guarani, lado direito, Albert. O Gustavo Coutinho, né? Ali ele, Luan Dias, veio de trás, costurando. Saiu lá de trás, passou por um, passou por dois, aí depois o Gustavo Coutinho pegou por baixo o Luan Dias. Pra mim ele entrou ali, né, forma excessiva, ele tocou a bola, é verdade, mas acabou derrubando o camisa número 10, o Luan Dias. E vamos mudar essa vinheta, né? Gustavo Marques vem aí, a vitória eu não vou garantir. Quando saiu o João Vitor, camisa 19, entrou 77, Marlon Maranhão. E foi embora o Ian, camisa número 2, entrou camisa número 20, Reinaldo. Foi embora João Vitor, 19, entrou 77, Marlon Maranhão. Ian, camisa número 2, foi embora, entrou camisa número 20, o Reinaldo. Falta cobrada. Já cobrada a falta, chega batendo pro gol, batendo pra fora. Completa a mudança, João Vitor sai para a entrada. Do 77, Marlon Maranhão. Ian, camisa número 2, vai embora, entra o camisa número 20, o Reinaldo. Ou seja, ele pegou o Heitor, agora o Heitor que estava jogando lá na frente para fazer a dobra com o Ian. Vai para lateral direita mesmo, né? Agora ele vai na sua de ofício. E quando entra o Reinaldo entra lá na frente, né? Aí então fica o Reinaldo e vai no famoso 4-3-3, né? Vai tentar agredir um pouco mais a equipe do Sport. Só que aquela, né? Você agride o Sport, obviamente com 3 gols, né? No placar, né, à frente, o Sport agora vai para cima, vai explorar os espaços que ali o sistema defensivo do Guarani vai deixar. Tomara que dê certo, toda a sorte do mundo pro Guarani, mas
Lá vem os homens. Vem descendo a equipe do Guarani com o Lucas Lima na ponta. Nossa, que corte. Abre o jogo, domina aqui na ponta outra vez. Vem descendo os caras, minha nossa. Vai fazer o cruzamento completo a zaga da equipe do Guarani, mas já tinha subido a bandeira. Impedimento para a equipe do Guarani. Vai ser cobrado pela equipe do Bugre. Sport estava ali na banheira. Ô, Albert, confirma pra mim aqui. O 62 é o Felipinho. Quem que é o Fabinho? Quem que é? É aquele erro que teve? Felipinho, né? Felipinho, O Fabinho é o camisa Tem número o Fabinho 7. e o Felipinho. Os dois fizeram gols, né? Foi o Fabinho primeiro, né? Primeiro gol, depois o Christian Barleta e depois fechando aí o Felipinho. Vem tocando a bola a equipe do Sport Recife, que vence o jogo pelo placar de 3-0, 3 para a equipe do Sport, 0 para a equipe do Guarani. Vem ali o Felipinho fez o toque para Lucas Lima já fez a abertura de bola, devolução para o Lucas Lima. Ele vem tocando a bola para ir para Felipinho vem tocando a bola para a equipe outra vez do Sport com o Chico faz o lança, nossa, sem querer uma entrada dura do Jefferson para cima do atleta da equipe do Sport. Não foi a intenção, mas a entrada foi dura. Dois jogadores caídos no solo. O Cariús e o Jefferson, né? Ali uma trombada, né? Ali a bola acabou passando pelos dois e o Jefferson pulou e acabou acertando o Cariús, né? Cariús, né? Nas costas ali no lombo, pé da lomba, né? Acabou acertando, falta marcada, né? Vamos ver se vai subir o Canário Amarelo. Para mim não foi nada, né? Lateral para a equipe do Guarani. Foi falta de jogo, nem falta foi marcada, né? Foi trombada. Segundo tempo, Guarani 0, Sport 3. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani outra vez do lançamento, a bola volta reboteada, vem dominando com o Luciano, completa para a equipe do Guarani. A bola volta reboteada, vem descendo os caras, minha nossa, Lucas Lima tentou fazer o toque errado. Recupera a equipe do Guarani, já faz o lançamento, domina. Vem descendo na ponta, caiu ali o atleta da equipe do Guarani, o camisa número 20, que é o Reinaldo. Guga. Diga aí. Placar ao vivo, futebol interior. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians vai vencendo o Racing de virada, com 2 gols de Yuri Alberto. Corinthians 2, Racing 1. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco, já encerrado, o Vasco venceu a equipe do Cuiabá por 1-0. Vem descendo, Luan Dias faz 1, 2, 3, Hilaries. E ganha a falta. Já cobrado, vem tocando a bola para a equipe do Guarani. Outra vez ali com o Maranhão, camisa número 77. Ele já para o jogo, vem dominando, vem tocando a bola, vem do lançamento. Isso que eu ia falar agora, não foi o Ian que saiu não, o Ian tá em campo. Não, o Reinaldo entrou. O Reinaldo entrou. Mas o Ian tá em campo. O Ian tá em campo. Então, peraí. Então eu sei o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Eu marquei o Heitor e o Ian com a mesma numeração, por isso. Então vocês me perdoam, tá? Olha aqui, ó. Heitor e o Ian tá com a mesma numeração, tá? Então quem foi embora foi o Ian, né? O Ian. E o Heitor. O Heitor saiu, o Ian tá em campo. Isso. O Heitor saiu e entrou o Reinaldo 20. Exatamente, então 2, né? O camisa número 2, o Heitor que saiu e o Ian está lá. Muito obrigado, viu, gente? Vem no lançamento aí, que pro Guarani lá na ponta esquerda, tentando achar o Reinaldo. A bola vai se perdendo para fora, tem arremesso normal. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 33ª rodada, Ilha do Retiro. 7 agora, segundo tempo, 3, eu disse, 3 pro Sport, 0 pro Guarani. Ontem o Botafogo perdeu para o Ituano, o placar de 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Futebol interior. O tempo passa, o Guarani vai perdendo, não pode perder, Guarani. Vai ter que jogar a vida nas próximas partidas, mas se não jogou a vida nesses, provavelmente nas próximas
Vai ser a mesma balela de antes. O time não tem forças. Vem Bispo. Abre o jogo, domina para Bueno. Bueno dominou lado esquerdo. Abertura de bola pro Jefferson. Jefferson dominou. Toque lindo, 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 lindo. É pro Luan Dias. Luan Dias dominou. Tem a posse de bola para a equipe do Guarani. Solta Luan Dias. Pelo amor de Deus. Ajeitou pro Caio Dantas. Caio Dantas aos trancos e barrancos. Deixou pro Bispo. Minha nossa. Bispo chega batendo pro gol. A bola baixa. Vai embora em tiro de meta pro Sport. Que coisa, Albert. O Guarani vai a forceps, né? E não adianta, né? Desse jeito não adianta, né? Mais uma jogada do Luan Dias caindo pelo lado esquerdo. Ali o Caio Dantas recebeu. E o Bispo, né? Chegou ali com toda a força, bateu mais e acabou rifando a bola, né? O Guarani precisa ter calma. 8 minutos do segundo tempo, o Guarani precisa segurar o Sport, que o Sport não já tá 3-0, mano. O Sport agora vai deixar o tempo passar, né, Gustavo? Exatamente, o tempo passa. O Bugre perde. Já tem o fim de jogo com a equipe do futebol interior. Vamos repercutir esse jogo. Vem descendo aqui para o Sport, lá pelo lado direito, cruzamento. Deu certo, conseguiu passar. O Gustavo caiu, pediu falta, nada. Vem descendo aqui para o Guarani agora com o Bueno. Bueno fez o giro lindo, 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 lindo. Vem para o contra-golpe. Lançamento maravilhoso, maravilhoso na ponta. Agora Bugre. Desceu o Luan Dias, cruzamento. Fica tranquilo pro Chico, que completa e tira o perigo para a equipe do Sport, Albert. Vai tentando, né? O Guarani vai tentando, mas chega no último terço, né? Mais uma vez com liberdade pelo lado esquerdo, precisa levantar a cabeça, né? E os jogadores do Guarani não fazem isso, né? Eles acabam, né, conseguindo as oportunidades, mas na hora do capricho de erguer a cabeça, acaba ali rifando a bola, fica fácil para a equipe do Sport, a zaga do Sport, que é uma bela de uma equipe, né? Enquanto os jogadores do Guarani vão fazendo as famosas faltinhas, né? Nenhum jogador aí que levou o cartão está pendurado. E o Guarani precisa agora saber administrar, entre aspas, né? 3-0 na lomba, né? Perigoso. O time do Sport, ó, tem tranquilidade, ó, vai tocando a bola, o Guarani fica só cercando, e é isso que o Sport quer, né? Tem 3-0 na lomba, líder, né? Só perde aí no saldo, né? Para a equipe do Santos. E o Guarani continua assassino de não conseguir vencer aí na Ilha do Retiro. Vem trabalhando bola a equipe do Sport, outra vez com o Christian. Christian pro jogo, domina na ponta direita, ergue a cabeça, cruzamento, sabe de cabeça, completa Salucino. A bola volta, rebote era com Caio Dantas e Luan Dias. Ele preferiu soltar essa bola, deu certo, vem na correria total, dominando, trabalhando bola com o Reinaldo. Reinaldo faz ali o toque pro Bispo, passa, pelo Matheus Bueno. A abertura de bola é pro Jefferson, Jefferson para João Vitor aqui, vem tocando bola com o Matheus Bueno, próximo do círculo central, preferiu fazer o toque, domina com Douglas Barcelar, pela direita, abre o jogo para Reinaldo de 3 dedos, tentou o lançamento pro Caio Dantas, não chega a bola no artilheiro do Bugre, tira completa ali a zaga da equipe do Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Lucas Lima na ponta esquerda, preferiu fazer o toque, é pro Felipinho, ele abre o jogo, Felipinho faz o toque, abertura de bola, se fecha toda a equipe do Bugre. No sistema defensivo, o Guarani parece que está ganhando. O Bugre parece um time, Albert, que está ganhando. E ali espera o adversário. Tudo ao contrário. E aperta o Sport. Já abre o jogo para Felipinho. Felipinho fez o toque para Lucas Lima. A abertura de bola para o Christian. Christian na ponta, devolução. Lucas Lima para Christian. Christian invadiu a grande área. Sai para pegar a bola o Vladimir Albert Cavalcante. O Christian Barleta vai tentando pelo lado esquerdo, né? Mas fica difícil, né? Ali ele fez a jogada, passou entre as pernas do zagueiro do Guarani, mas ali a proteção certinha, apareceu ele, né, o Vladimir, para fazer a defesa. 12 minutos do segundo tempo, quando desaba o jogador do Sport, né? Vamos aguardar para ver ali se realmente é só cansaço, vai mudar, né? Quando o Leonel de Plácido vai entrar ali no lugar do, parece que é o camisa número 9, né? O Gustavo Coutinho acabou sentindo algo, né? O Leonel de Plácido aí está ali
né, pronto para entrar. Quando ali a gente vê ali um papo entre o Luan Dias e o Caio Dantas, né, ali não adianta, né, meu amigo? A vaca deitou, como diria o outro, quando entrou o carrinho maca, vai mudar mesmo. É o de Plácido, né, o camisa número 20. E também estamos vendo também o 99. Ele é perigoso, hein, também. O Zé Roberto. Vamos ver quem vai sair, né, na equipe do esporte. Vamos aí, vai embora o camisa número 16, né, que é o Igor Carius. E vai entrar o camisa número 20, que é o Leonel Plácido, né? E vai embora o camisa número... Agora não sei quem que vai embora ali. Vai sair o 9 mesmo? O 99 ali é o Zé Roberto, né? É isso mesmo, camisa número 9, né? O Gustavo Coutinho, que saiu no carrinho maca. E vai entrando o camisa número 99, o Zé Roberto. Então foi embora o Igor Carius. O camisa 16 entrou o 20, o de Plácido, né? O Leonel de Plácido. E vai embora o Gustavo Coutinho, 9, entra o 99, Zé Roberto. Gustavo Marques. Positivo, Albert. Como de costume, eu vou pedir para você repetir as mudanças do esporte. Vamos lá. Igor Carius, 16, vai embora. Entrou o 20, Leonel de Plácido. E foi embora Igor sai e entra de Plácido, o camisa número 20. E o Gustavo Coutinho, camisa número 9, vai embora. E entra o 99, Zé Roberto. Gustavo sai e entra 19, é isso? Não. O Gustavo Coutinho, 9, sai e entra o 99, Zé Roberto. 99, Zé Roberto. 2 mudanças, então, na equipe do esporte, é isso? Isso. E ó, o Glaucio tá falando que a narração do Gustavo Marques lembra a narração do narrador Carlos Fernando da TV Cultura de São Paulo. Obrigado, muito obrigado. Vem o esporte, Lucas Lima abre o jogo. Chega Douglas Barcelar para cortar. Já faz a abertura de bola também aqui na ponta. Vem descendo a camisa número 77, que é o Maranhão. Ele tentou criar a jogada, não consegue. A bola volta reboteada, vem tocando a bola outra vez. É com o Bispo. Bispo na ponta direita. Lançamento lá, lado direito pro Maranhão. Passa, tira, afasta a zaga da equipe do Esporte Recife. Manda a bola pra fora, é arremesso manual, lado direito. Suspirou, falou, Albert. A Neuci Lucato e o técnico continua a nascer, então difícil, né? Normalmente, né, ao consenso, né, o conselho técnico para ver, tem que até mesmo sobre os jogadores, né? Lembrando que o Guarani começa já, né, pensando que não, todos os times já começam pensando, a pensar a fazer a estratégia para o estadual. Lembrando que dia 24 do mês que vem já tem, né, a primeira reunião aí para saber dos potes, né? O Guarani está no pote 4, onde... Já você completa, vem descendo a equipe do Guarani, domina com o Zé Aferson, o Zé ajeitou, é agora Bueno, dominou, bateu pro gol, pra fora! Passe, vai embora! É tiro de meta para a equipe do Esporte. Que presente que ganhou o Bueno. Bateu pro gol sem direção, Albert. O Bueno recebeu, né? Uma bola fatiada, uma bola jogada na diagonal para ele. E ele dentro da grande área, né? Pelo lado esquerdo. E ele tentou bater cruzado, mas ele acabou pegando ali, né? Estranho. A bola passou no canto do goleiro Kaique França. Lá vem o Bugrão de novo. E vem de novo o Guarani com Caio Dantas, camisa 99. Abertura de bola, recolheu, abriu. Vem dominando, vem descendo o Bugre outra vez. Vai Guarani, pelo amor de Deus, Bugre. Conseguiu fazer o toque, fez o giro na correria. Luan Dias já abre o jogo, faz a abertura de bola. Vem descendo na ponta, lá pelo lado direito. Vai tentar o cruzamento, tira. Afasta ali a zaga da equipe do Esporte. Outra vez a bola volta com Douglas Barcelar. É pro João Vitor. João Vitor passou no primeiro. A abertura de bola pro Ian. Cruzamento. A bola explodiu em Fabinho. Aliás, em Felipinho. Caiu. Vai pra fora, arremesso normal. Quem caiu? Luan Dias. Luan Dias caiu, né? Quando vai o camisa número 47, o Pierre. Né? O Pierre está pronto para entrar. Então, Luan Dias, o camisa número 10, caiu. Cansou, tomara que seja só isso mesmo, né? Não seja nada demais, né? Que nós precisamos aí de todos os jogadores aí, né? Para a próxima batalha, porque essa já deitou. E vai entrar o camisa 47 no lugar do 10, Luan Dias. E voltando, né? A dizer que dia 24, né? Dia 24 do mês que vem, né? Desculpa, dia 12 do mês que vem.
a partir das 5 horas, ocorrerá a reunião do Conselho Técnico, né? Às 19h30, porque está marcado o sorteio das chaves, né? O Guarani está no pote 4, né? Botafogo, Guarani, Velo Clube e Noroeste. Ou seja, se o Campeonato Paulista for, né, repetir a mesma fórmula do que os anos, né? Todos esses anos aí, o Guarani estará em um dos potes, ou não enfrentará Botafogo, no caso, né? Se ele cair no grupo da Ponte Preta ou cair no grupo, ele não enfrentará os times do mesmo grupo. Então, quando mudando, né? Foi embora. Camisa número 18 também vai embora, viu? Vai embora o Matheus Bueno, camisa Futebol número 18. Interior. Ali está marcando, tá? O Matheus Bueno. E vai entrar o 47, o Pierre. Exatamente. E vai embora o Luan Dias, o camisa número 10. E entrou o camisa número 9, o Bruno Mendes. Então vamos lá, então foi embora. O Luan Dias, o número 10, entrou 47, Pierre. E foi embora o Matheus Bueno, camisa 18. E entrou o camisa número 9, o Bruno Mendes. Então vamos lá, Luan Dias foi embora, 10, entrou 47, Pierre. E foi embora o Matheus Bueno, 18, entrou 9, o Bruno Mendes. Gustavo Marques. Vem dominando o Guarani, recebeu, Caio Dantas, caiu, falta pro Bugre. Na lomba, hein? Falta pro Guarani na entrada da grande área, lá pelo lado direito. Caiu, Caio Dantas e a falta perigosíssima pro Bugre, Albert. Um pé da linha da grande área. Um pé, o Caio Dantas, né, a jogada característica, cobrança de lateral, a bola veio quicando, ele dominou de costas e recebeu na carga, né, pelas costas. Ali o Alex Gomes, Stefano, Rio de Janeiro, marcou a falta perigosa ali pelo lado direito. Quem sabe agora, né, mas dá um passo da grande área, quase pênalti pro Guarani. Quem sabe agora o Guarani possa diminuir o marcador. Quem sabe agora o Guarani pode descontar. Pode fazer o primeiro gol. 19:40 passados desse segundo tempo. Vai pra bola ali o... Quem vai pro Pierre? Pierre na bola direto. Espalma Kaique França. Manda a bola pra fora. Escanteio pro Guarani, Albert. O Pierre, né? Bateu com a perna esquerda, né? Com o pé trocado. E ali no canto direito, bateu com a perna esquerda. Ali o Kaique França pulou para fazer defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani. Reinaldo na bola. Reinaldo na bola, 20-30. Vai pra cobrança, Reinaldo. O Guarani vai perdendo o jogo. 3 pro Sport. Rádio Futebol 0 pro Bugre. Pra cobrança, Reinaldo direto. Toque. A bola tá viva, vai voltando pro Reinaldo. Reinaldo, cruzamento na grande área, sobe para completar a zaga da equipe pro Sport. A bola vai se perdendo para fora, tem arremesso manual. Canais Futebol Interior. Aqui nós inspiramos o futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem carregando bola aí, Campeonato Sport Recife com o Zé Roberto. Zé Roberto dominou, passou do primeiro, girou o corpo, pediu, ganhou. Falta perigosa pro Sport Recife, pra cima do Zé Roberto ali, pelo lado direito, Albert. Ali pela intermediária, né, pelo lado direito, ali alguns passos ali, sendo que ali é mais distante, né. Mais distante ali, o camisa número 47, Pierre, ali quando o Zé Roberto, ele rolou, né, pôs o pé em cima da bola e fez o rolinho, ele acabou sendo, né, tomando o toque na perna direita, e na verdade também o Zé Roberto também deu aquela famosa piscinada, hein, mas falta perigosa, tá chegando o Barleta, também o Lucas Lima, tá fazendo uma conferência ali, o Felipe, todo mundo ali quer bater ali a falta onde tem 4 jogadores na barreira, para proteger ali o canto esquerdo do goleiro Vladimir Gustavo Marques. Vai para cobrança a equipe do Sport Recife, que vai vencendo o jogo, placar de 3-0. Para cobrança, Lucas Lima para fora do gol, teve o desvio, escanteio.
Escanteio pro Sport bater lá pelo lado direito. Lembrando, vale lembrar que o jogo é fora de casa, não em Campinas. Tá na Ilha do Retiro, Recife. Que Campinas, a água cobriu a cidade. O negócio tá feio, hein? É água entrando em casa, é água levando o carro. O negócio tá feio em Campinas. E o negócio tá feio também na Ilha do Retiro, hein? A água levando a vitória. Que coisa, hein? A água levando Campinas e a água levando o Sport, levando o Bugre. Lá na Ilha do Retiro. Cruzamento dentro da grande área pro Sport. Passa ali pelo Christian. A bola vai se perdendo para fora. Tiro de meta Vladimir, que para mim falhou no primeiro gol da equipe do Sport. 3 pro Sport, 0 pro Guarani. Aqui, ó, nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E lá vem a equipe do Bugre, bateu Futebol cabeça a interior. equipe do Sport. O que aconteceu, Reinaldo? Deixou a bola passar, o Reinaldo. A bola vem caindo na ponta, vem descendo a equipe do Sport, que vai vencendo. Vem Rafael, tocando bola no sistema defensivo lá pelo lado direito. Que coisa, negócio feio, 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 feio. O Guarani perde. Pra variar, o Bugre perde. O Albert que tá acostumado a apanhar, né? A perder. Aliás, nós, é novidade. O Guarani o que mais fez nesse Campeonato Brasileiro Série B foi perder. Vem o Bugre. Toca a bola, vai descendo com ali o camisa do 29, que é o Ian. Ele abre o jogo, fez o toque com o Douglas Barcelar, entregou de bandeja pro atleta da equipe do Sport, que já vem pro contragolpe. Recupera a equipe do Guarani com Pierre. Pierre para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda, devolução para Pierre. Pierre conseguiu girar o corpo para Caio Dantas, só cai. Só cai. O Caio Dantas só recebe e cai. Falta pro Bugre lado esquerdo, Albert. Ele recebe e cai porque ele recebe a falta, né? Ele recebe de costas, né? E acaba ali que fica a feição, né? É tudo que o adversário quer, né? Que o seu artilheiro, o artilheiro, Caio Dantas, receba de costas. E o Guarani vai fazendo o jogo do Sport, né? O Sport ali, ó, agora não corre mais riscos, né? Montado no seu famoso contragolpe. E o Guarani que tem que correr atrás, né? Vamos ver aí se o Guarani consegue diminuir o marcador. Vem o Bugre com o Reinaldo. Reinaldo, cruzamento, passa, tira. Desvia na cabeça do atleta. O como que é? De Lacero, é isso? Camisa no número 20 da equipe do Plácido. De Plácido, de Lacero, hein? Que fase. De como que é? De Plácido. De Plácido. De o quê? Tem que rir pra não chorar. Vem descendo a equipe do Guarani com o Ian. Ian domina pelo lado direito. Abre o jogo, domina aqui na ponta. É pro Reinaldo. Reinaldo ergueu a cabeça, conseguiu fazer o toque, dominou ali pro Pierre. Pierre é pro Jefferson. Jefferson dominou, aceitou, domina outra vez pra Pierre. Com a perna direita ele faz o corte. Gira o corpo. É pro Bispo. Bispo já abre, faz a abertura de bola pro Ian. Ian conseguiu passar um drible horroroso. Deu certo. Na entrada, Bruno Mendes ajeitou pro Caio Dantas, vai bater assim. Meu Deus, a última vez que bateram em cima em mim foi um médico, quando eu nasci, que deu 2 tapinhas no meu bumbum. Foi o que fez aí agora aí que o Guarani com o Caio Dantas, Albert. Mas bela jogada, triangulação, né? O Ian, né? O lateral direito, entrou ali na diagonal e achou centralizado ele, o Bruno Mendes, camisa número 9. Ele viu ali o Caio Dantas, melhor colocado, tocou para Caio Dantas bateu, né? Com a perna direita, mas ali estava o Kaique França, acabou ali fazendo a defesa, a bola foi rápida, mas não foi forte. Quando vem a equipe do Sport. Vem dominando, obedecendo a equipe do Sport outra vez. Carregando essa bola com o Zé Roberto. Zé Roberto já fez o toque para Lucas Lima. Lucas Lima fez a abertura de bola lá pelo lado direito. Vai tentar fazer o cruzamento, volta. Tira, recupera a equipe do Guarani. Vem com ele. Vem com o Bispo. Bispo fez o toque, vem descendo a equipe do Guarani. No contra-golpe, quem sabe agora para descontar, terminar o jogo na Ilha do Retiro com honra. Domina com o Reinaldo. Reinaldo dominou para o giro corpo. Fez o
corte, volta ali. É pra trás, dominando pra Ian. Ian pra Pierre. Pierre faz a inversão de bola da direita pra esquerda. Do Leme ao Pontal. É posse de bola pro Bugre. É com Jefferson. Jefferson deve descer um domínio. Abre o jogo outra vez. Vem descendo a equipe do Guarani, que perde o jogo, placar de 3-0. 3 para a equipe do Sport, 0 para a equipe do Guarani. Amanhã até 8 da noite você pode comprar o seu título de cartelização popular no Hipercap Brasil. No site é www.hipercapbrasil.com.br. João Vitor dominou, fez o toque, escancaram, azeitou Pierre para Caio Dantas, quer ver ele cair. Azeitou outra vez para Pierre. Pierre faz a inversão ali pro Reinaldo. Reinaldo na ponta. Pedalou, foi pra cima, vai tentar fazer o cruzamento, deu certo, mas nas mãos do goleiro Kaique França, que segura a bola em seus braços e consegue fazer a defesa para a equipe do Sport Recife, que vence o jogo pelo placar de 3-0. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É triste ver a situação do Bugre. O Bugre perde e a torcida vai ficando desesperada. Que coisa. Vai ter mais mudanças, hein? Vai mudando a equipe do Sport, mudando a rodo. Vai aí, né? Vai entrar o Pedro Martins e o Leni Lobato. Vamos ver, seu Lobato tinha um gato, ia, oh. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lá. Vai embora o camisa número 7, o Fabinho, autor, né, no dos gols do Sport. Vai entrar o camisa número 48, o Pedro Martins. E vamos ver quem vai entrar no lugar do... Pedro entrou e saiu? O 48, o 7, Fabinho, saiu, entrou 48, o Pedro Martins. E o Leni Lobato entra no lugar 19, Lucas Lima. Então o camisa número 77, Leni Lobato, entrou e o Lucas Lima, 19, foi embora. Seu Lobato tinha gato, ia. Foram 2 ou 3 mudanças? Foi 2. Fabinho, 7, foi embora, entrou 48, Pedro Martins. E o Lucas Lima, 19, foi embora, entrou 77, Leni Lobato. Tem tiro de meta para a equipe do Esporte. No lançamento lá para o campo ofensivo. Vem caindo ali para o Felipinho. O Felipinho na ponta esquerda. Ele volta a bola, vem tocando a bola a equipe do Sport Recife. E atenção, torcedores. Atenção, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Brasileiro Série B. O ano que vem eu vou falar assim, Brasileiro Série C, mas ainda é Série B. 30 passados o segundo tempo. Ilha do Retiro. Sport tem 1. Sport tem 2. Sport tem 3. E o Guarani tem nada. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. 30 minutos passados, segundo tempo, o Sport vai vencendo o Guarani. E ali tá caído o atleta da equipe do Guarani, parece ser o Ian. Ele tá reclamando um toque no rosto do jogador, hein, ô Albert? Ali numa dividida, né, o Ian ali acusa ali que o camisa número 99, o Zé Alberto, quando foi fazer o desarme, acabou ali acertando a mãozona na boca do Ian, né, o camisa número, o nosso Ian, camisa número 29, né, 99 contra o 29, falta marcada, bola chuveirada, o Guarani tem mais uma chance de diminuir o placar, tá longe, né? Eu não bateria direto não, tá longe. Mas a falta já cobrada, Gustavo. A falta já cobrada, vem tocando a bola no círculo central, a equipe do Guarani. A abertura de bola domina pro Ian. Ian dominou, passou no primeiro, próximo do círculo central. Faz o toque, domina com Douglas Barcelar. Ele ergue a cabeça, vai tentar criar jogada, ele domina, para. Olha, vem com quem joga outra vez a devolução. Tá sentindo falta, cadê o Salustiano? Abre o jogo. Aí teve mudança, falei? Então teve mais uma, né? Então com essas 2 mudanças, agora sim, né? Foi embora o Matheus Salustiano, capitão, camisa número 13.
e entrou ele, né? O camisa número 12, Lucas Adel. Então completando aí as 5 mudanças do Guarani. Matheus Salustiano, capitão, 13. E entrou camisa do 12, Lucas Adel. Gustavo Marques. E vem o Guarani, Reinaldo dominou, tentou criar a jogada, não consegue, a bola volta, reboteada outra vez. Trabalhando, bola para a equipe do Sport Recife, que já vem tocando bola próximo ali do sistema defensivo. Lá que o goleiro Kaique França, que não tomou nenhum gol na partida de hoje. Ele dominou com a perna direita, vai mandar o lançamento lá para o campo ofensivo. Foi isso que ele fez, completa Jefferson dominou, fez o toque ali pro camisa número 77 do Guarani, que não consegue criar jogada também, hein? Que coisa! Lançamento feito, vem descendo ali outra vez a equipe do Sport Recife, já faz a abertura de bola, domina lá direito, faz a inversão, da direita para a esquerda com Christian lá do esquerdo, preferiu fazer o toque para Felipinho dominou, parou, olhou, vê com quem joga, preferiu soltar a bola na ponta, ali o Fael Cartil, é isso? Albert e Gustavo Marques, obrigado por ler minhas mensagens. Vocês estão mostrando o respeito que vocês têm com seus ouvintes. Que coisa. A abertura de bola domina. Volta a bola para Caio Dantas. Caio Dantas domina lá pelo lado esquerdo. Preferiu girar o corpo. Vem na categoria, na correria total. Faz a inversão de bola. Tenta ali outra vez pro Reinaldo. Não consegue, a bola volta outra vez reboteada. Domina, faz o toque na ponta esquerda. Vem carregando a bola para a equipe do Sport Recife com Christian. Devolução para Felipinho. Erga a cabeça outra vez. Vem criando jogada. Vem tocando a bola a equipe do Sport Recife. O Sport Recife que vai vencendo o jogo. Placar de 3-0. 3 para a equipe do Sport, 0 para o Guarani. Preferiu ali fazer a inversão de bola próximo do círculo central, completa. Faz a inversão de bola para Felipinho na ponta esquerda. Futebol Interior. Vem carregando a equipe pro esporte. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalha a bola, a equipe do esporte, domina para Christian fez o toque, domina para o Zé Roberto tentou girar o corpo, não consegue, a bola vem caindo aqui na ponta, vai tentar fazer o lançamento para a equipe do Guarani, totalmente errado outra vez, vocês ligados e conectados junto com a gente. Abre o jogo outra vez. Abre o jogo na ponta direita. Vem na categoria, na correria total. O Sport aperta. O Guarani perde o jogo. Placar de 3-0. Vem o Sport. Lançamento. Zé Roberto dominou. Bateu pro gol. Pega Vladimir. E no rebote ganha o escanteio. O Sport, Albert. A bola em profundidade. Um lançamento, né? Com todo açúcar para ele, entrando na diagonal, atrás da zaga do Guarani, ali ele, né, o Zé Roberto, ele concluiu a primeira vez, a bola voltou para ele, é verdade, ali o Douglas Bacelar, acabou ali dando um toquinho providencial que poderia ser o 4º gol do Sport, quase, hein, Gustavo? Que fase o Guarani está, Christian Barleta na bola. Vem tocando a bola ali o Sport, lá pelo sistema, outra vez, sistema defensivo. O Sport ganha o jogo, placar de 3-0. Lançamento feito, sobe de cabeça, a bola volta lá pro lado esquerdo com Christian faz a inversão, lançamento, tá nas mãos do goleiro Albert. Vai, né? O Sport vai sem forças, né? 36 minutos do segundo tempo, sem forças, vai fazendo 3-0 no Guarani, segundo o primeiro tempo. E o Guarani vai segurando como pode, né? As mudanças que o técnico Alan Al fez também não surtiram efeito. O Guarani não teve, né? Não chegou com tanta volúpia. E o Sport vai aí administrando os seus 3-0 com tranquilidade. O senhor da partida. Toca a bola, vem descendo outra vez, trabalhando a bola a equipe do Sport. Próximo do círculo central, vem trabalhando, vem criando a jogada. O tempo vai passando um pouco e vai perdendo. 3 pro Sport, 0 pro Guarani. Daqui a pouquinho tem o final de jogo, hein? É o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Olha o Zé Roberto, dominou, escorregou, perdeu, ganhou. Cara deitado consegue fazer o espaço. Bateu pro gol na trave. Que coisa. O cara deitado, Albert, consegue ainda. Olha, o cara deitado dribla.
consegue dar passe. Deitado. Pensei que essa zaga é uma meba. É o quê? Uma meba. Ai, que susto. Que susto agora, hein? Eu também achei uma que... merda, zaga. Então, nossa, mas a bola beijou, né? A trave do Vladimir, que o Vladimir parece estar sentindo alguma coisa, hein? Vladimir parece sentir alguma coisa. O Guarani é aquela, né? Vladimir. Segurado. Vem dominando a equipe do Bograno. O Caio Dantas fez o giro do Caio. Vai cair, quer ver? Esse Caio Dantas perdeu. Albert. Contra-ataque dos caras aí. Lá vem eles. E vem descendo. Vem criando a jogada. Você ligado, você conectado junto com a gente. Diga aí, detalhe. Quem mandou a bola na trave, né, de longa distância foi o Leni Lobato, né? Ele ali bateu de fora da área, ele bateu longe, né? Ele tava de longe, a bola beijou o pé direito, né, da trave do Vladimir, que parece estar sentindo sentindo alguma coisa, não sei se é a dor no ombro, que voltou, né? Ele que ficou aí 2 partidas fora por conta de uma lesão no ombro. Ou no cotovelo, desculpa. No cotovelo, e ele ali estava ali acusando que sentiu alguma coisa. Tomara que seja nada demais. Vem tocando a bola a equipe pro Guarani outra vez. PR pra Jefferson. Nossa. Entrega de bandeja outra vez para a equipe do Sport. E vem dominando, vem descendo a equipe do Sport. Recupera o Jefferson. Lá pela ponta esquerda, trabalha essa bola, merecendo a equipe do Guarani. Vem no contragolpe, tentando ali descontar. O Guarani vai perdendo. Um placar que foi construído no primeiro tempo. Cerca de 15 minutos o Sport definiu a partida. Olha o Bispo. O Bispo domina ali, recebeu, recolheu, vai abrir o jogo. Preferiu fazer outra vez o toque. É difícil narrar a partida com o Bugre perdendo pelo placar de 3-0. Aquela gana, aquela vontade de vencer vai ficando mais distante na partida de hoje. E o Bugre que necessita. Olha ali o Bruno Mendes aos trancos e barrancos. Acabou se escorando no atleta da equipe do Sport. Arbitragem o senhor Alex Gomes Estefano. Marca a falta, ainda tem cartão, mas também ele escorou, foi na cara. Futebol interior. Do atleta da equipe do Sport, Albert. Ali os dois jogadores olhando para a bola, né? O número 15, o capitão Rafael Thierry. E também o Bruno Mendes, né? Os dois olhando a bola, só que ali o Rafael Thierry ganhou na velocidade. O Bruno Mendes, para não perder o contato do jogador do Sport, acabou ali erguendo o braço, acertando o rosto do Rafael Thierry. Falta marcada, cartão amarelo. Amarelo para o camisa número 9, Bruno Mendes. Olha que coisa, o Bugre vai perdendo o jogo. Daqui a pouquinho tem o final de jogo, tem a coletiva do técnico Leal. E o Bugre conseguiu a recuperação, mas agora faz. Caio Dantas dominou, bateu, perdeu. Defendeu o goleiro. Caio Dantas para mim foi um dos jogadores mais ruins no ataque. Apareceu. Mas erra 9 para acertar uma. Eu não sei como esse atleta é artilheiro do Guarani. Tem 10 oportunidades e erra 9 pra fazer uma. Ué, mas como ele é artilheiro do Guarani? Fazendo gol, fácil. Isso aí é... Golaço que ele fez agora. Fábio Matheus, né? Quando vai embora também vamos ver quem vai embora. Né? Essa numeração aqui tá meio estranha do Sport, viu? Vamos ver quem vai sair, quem entrou. Eu sei que entrou o Fábio Matheus. Quero ver quem saiu. Né? O Felipe. Então tem uma coisa errada aí. Felipe, camisa 94, foi embora, que pra mim é o 97. E entrou 47 o Fábio Matheus. Então o Felipe 97 foi embora. Barra 94. E entrou o 94, né? Felipe 94. E foi embora o 47, Fábio Matheus. Gustavo Marques. O Glaucio fala assim: Albert e Gustavo, eu desejo sorte pro Guarani. E pra vocês na próxima partida. O Transporte Dangar, o goleiro era nosso, Kaique França. Por isso, pega tudo. O Matheus Bueno mandou, é verdade, né? Osmar Dangar, eu quero ver o Lucas Vini. Né? Isso aí, né? Aquela, né? O campeonato derby vencido com sucesso, né? Porém, entretanto, o campeonato brasileiro, o ano que vem, né? Vamos ver aí o sorteio que terá no dia 12 de novembro, né? Onde o Guarani está no pote 4.
né? Vamos ver aí se haverá derby, né? O ano que vem, só no Paulista, que é no Campeonato Brasileiro. Se o Guarani não fizer a sua parte, como volto a dizer, né? 33 rodadas, o Guarani não conseguiu fazer sua parte, última colocação, 31 pontos. Quando agora a equipe do Sport coloca aí o Guarani na roda, 42 minutos. E você vê o transtorno que é a queda para a Série C. Você vai jogar a Série C, como é que você vai montar uma equipe competitiva no Campeonato Paulista? Sabendo que você vai ter que desmontar toda a equipe no segundo semestre, ou seja, quando começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Das duas, uma. Ou você monta um elenco pro Paulista Série A, ou você monta o Brasileiro Série C. Ou você vai ter que gastar horrores para montar dois elencos. Olha o transtorno. Olha o Sport, toque de cabeça, tá sozinho. Gol do Sport! É gol do Sport! Chico, zagueiro. Chico! 4 pro Sport, 0 pro Guarani. E quando temos, né, 24.846 torcedores do Leão no Sport, escanteio pelo lado esquerdo cobrado. Ali a zaga ficou, né, só observando. Quando houve o toque de cabeça do camisa número 47, o Fábio Matheus, que acabou de entrar, escorou na pequena área. E ali o 44, ele, Chico, zagueiro, entrou no meio da zaga e só teve o trabalho. Dominou no peito e bateu de esquerda. Passivo, tranquilo. Faz o 4º gol do Sport. Quando o Corinthians, né, estava vencendo o Racing também, agora empate por 2-2, né? Aqui sai gol lá, sai gol aqui. Placar ao vivo, futebol interior. Sport 4, Guarani 0, Gustavo Marques. Sport 4, Guarani 0. Tá aí, né, o Gustavo? Se... eu acreditei, assim, que o Guarani pudesse, assim, repetir, volto a dizer, né? Se o Guarani repetisse o segundo tempo contra a Ponte Preta e contra o CRB, nós teríamos uma chance. Mas, né, o Guarani voltou aí, fez os dois tempos aí, voltou a ser o time aí do Pintado, né? Mas assim, cara, 4 jogos, né? Faltam 5 jogos, né? Agora é só um milagre. O Paysandu, com a vitória de ontem, diminuiu a chance para 5%. O Guarani, com esse resultado, né, amigos? O Guarani, virtualmente, ele já está rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem. E não adianta fazer, viu, não? Não adianta que a vaca deitou. Vem tocando a bola aí, equipe. Não adianta nem dar acréscimos, viu? Se fosse o Guarani falar pro árbitro, nem coloca acréscimo. Acaba logo o jogo. Vamos embora pra casa. Iluminando, vem descendo o Sport. Círculo central, trabalha essa bola do meio aqui da ponta. Ponta direita, o Sport vence. 4 pro Sport, 0 pro Bugre. O Bugre vai perdendo o jogo. O Bugre que, com esse resultado, vai comprando passagem. Aliás, a passagem já estava comprada. O Guarani até pensou em devolvê-la, mas, pelo jeito, vai mesmo para a Série C. Que coisa. Abre o jogo. E aí, muitos se iludiram com a vitória no Derby Camp. Mais uma vez falando, se eu fosse o presidente da Ponte Preta, os jogadores da Ponte mereciam levar uma coça. Uma coça. Porque perder para essa equipe horrorosa do Guarani, só a Ponte que conseguiu essa proeza. Porque todo mundo ganhou. Lá vem o Sport. Bola vai para fora, tiro de meta. Aí mostra, né? Mostra quem realmente esse elenco é. Quem realmente é horroroso, cara. Eu não sei como o Guarani, mais uma vez falando, eu não sei como o Guarani conseguiu vencer o derby. Eu não sei. De verdade, esse time do Guarani é horroroso. Horroroso. Ganhou, perdeu pra todo mundo e ganhou da Ponte. Mais uma vez falando. Olha, agora eu entendo. Agora eu entendo. A revolta do presidente da Ponte na entrevista essa semana. Ah, mas tá falando, tem que falar. Agora eu entendi a revolta. E a braveza, até eu ficaria bravo. Porque perder para um Guarani desse é incompetência. Perder para um time desse mais 3.
É um tapa na cara pra qualquer time que perde pra um elenco desse. Trabalha a bola o Christian. 4 pro Sport, 0 pro Guarani. Ele domina. Foi, Albert? Eu lembrei agora de você narrando um jogo agora. Que jogo? Um jogo. Domina. Ah. Agora eu vejo. Agora você entendeu, agora você entende. É um ânimo zero. Agora. Não, mas eu agora. Por isso que eu olhei pra você agora. É um ânimo zero. Aí, ó. Guarani, no campo de ataque. Toca a bola pra Matheus Bueno. Deixou passar, não é o Matheus Bueno. Vai seco. Lá vem o Ian. Bola pra ele. Eu lembrei de você narrando uma partida assim, pelo amor de Deus, velho. Agora falando sério, né? Sport 4, Guarani 0, quando apita o árbitro, né? Erra aqui os braços ao senhor. Ufa. Obrigado, Alex Gomes e Stefano. Acho que nem esperou os 3 minutos. Esperou certinho. Esperou? Termina o jogo, Nery do Retiro. 0 pro Guarani, 4 pro Sport. 4 pro Sport, 0 pro Guarani. Competência atrás de competência. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, é triste ver a situação do verde e branco de Campinas. Não vou nem esperar. Já vou pro intervalo e eu volto com o final de jogo com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Albert Cavalcante. Fim de jogo. Albert Cavalcante chamou. Fim de jogo, falamos junto, hein, Gustavo? Que faz, hein? Fim de jogo. Guarani foi derrotado por 4-0 pela equipe do Sport.
O Guarani continua cravado na última colocação do Campeonato Brasileiro. Um resultado, né, alarmante, né, por conta do que foi apresentado na partida de hoje. O Guarani não teve forças, né? O Guarani teve até os 20 minutos do primeiro tempo, né, por mais que teve posse de bola, teve algumas chances, mas o Guarani não conseguiu segurar a vice-líder do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Com isso, o Guarani ainda continua. O Guarani tem 5 partidas pela frente, a próxima partida contra o Novo Horizontino em casa, e o Guarani precisa dessas 5 rodadas, precisa de 4 vitórias. Mas, lembrando, né, que o Guarani no campeonato todo, fora de casa, né, conseguiu apenas 2 vitórias, e em casa o Guarani oscila muito, né? Provavelmente o Guarani, né, nós que estávamos aqui, né, fazendo uma projeção que o Guarani, uma vitória poderia ser um pouco mais, né, menos dolorida o final do campeonato. Então o Guarani agora depende não só dele, mas sim, posso dizer seguramente que o Guarani depende dos seus adversários, né? Pois bem, né? Porque agora não adianta só o Guarani vencer, e as equipes que estão acima também precisam tropeçar. E o Guarani, né, 4-0. 4-0, o Sport, eu posso dizer seguramente, o Guarani venceu por 4-0 e não fez muita força, viu, Gustavo Marques? O Guarani foi uma presa fácil dentro da Ilha do Retiro. O Guarani que, né, nas últimas partidas, 5 partidas na Ilha do Retiro, o Guarani não conseguiu vencer. O Guarani que teve uma chance ali, vamos dizer assim, uma chance clara no primeiro tempo, foi com o zagueirão Douglas Bacelar, né, numa cobrança de falta do camisa número 10, o Luan Dias, e depois disso o Guarani teve lampejos de futebol. E ali o Sport mostrou que tem tem os jogadores, né, tem um elenco, né, vamos dizer assim, que entrou um, saiu outro e continuou, né. O Sport no segundo tempo acabou ali dominando o Guarani. Primeiro tempo 3-0. Segundo tempo 1-0, meu amigo. Já era, a vaca deitou, né? Virtualmente o Guarani tá rebaixado, né, Gustavo Marques? É isso aí. Lembrando que os canais Futebol Interior tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Liga e peça sua pizza no 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp no 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Também falamos em nome de Hipercap Brasil. Hipercap Brasil, você concorre muitos prêmios. Compre o Hipercap Brasil no site do hipercapbrasil.com.br ou em um dos nossos representantes credenciados. Então, corre lá amanhã até as 8 da noite e compra o seu título de capitalização popular. Bugre perde, virou goleada, 4 para a equipe do Sport. Resultado que já foi construído logo no primeiro tempo. 3 para o Sport no primeiro tempo. E aí no segundo tempo apenas o Sport fez 1 gol. E aí completando 4 para o Sport, 0 para a equipe do Guarani. Que coisa. Vamos lá então, vamos lá, tá pronto o comentário final? Você vai no YouTube ou na internet, Albert? Hoje, onde você quiser hoje. Tanto faz. Pra mim também tanto faz. Vamos então com o comentário final da internet no Instagram com Albert Cavalcante. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. Deixando aqui minha homenagem ao Matheus Bueno, né, autor do gol do derby, onde o Guarani na rodada passada acabou derrotando a equipe da Ponte Preta por 1-0. Né, o Matheus Bueno, que na partida anterior contra o CRB, né, ele teve a perda do seu irmão, né, entrou em campo, o Guarani venceu e no derby ele acabou fazendo o gol da vitória do Guarani. O Guarani que fazia 15 anos que não vencia a equipe da Ponte Preta longe dos seus domínios, ou há 5.601 dias o Guarani não vencia a equipe da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Né, o Guarani foi para a Ilha do Retiro, né, medir forças contra o vice, né,
na terceira colocação, no caso, antes de começar a partida, o Sport. O Guarani teve algumas chances, mas o Sport foi o senhor da partida. No primeiro tempo fez 3-0 e no segundo tempo só administrou, o Guarani cometendo os mesmos erros. O Sport saiu vencedor, fez mais um e venceu por 4-0. Resultado justíssimo para a equipe do Sport. E agora o Guarani mede forças contra o Novo Horizontino dentro do Brinco de Ouro da Princesa para tentar continuar aí a sua luta contra o rebaixamento para a Série C. Comentário final. Isso aí, vamos então com o comentário final agora pro YouTube. E agora o meu comentário final no YouTube dos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Amigos do rádio, amigos do futebol, vamos fazer duas análises para a equipe do Guarani. A primeira análise que eu faço é sobre o campeonato. O Guarani é um time que agora vai vegetar no campeonato. Sabe aquela situação onde a equipe médica vê que é questão de dias, é questão de meses para o paciente morrer, e chama a família e fala assim, ó, leva para casa, passa os últimos momentos que vocês puderem passar com o paciente, porque a questão de óbito a esse paciente é questão de meses, de dias. Lembrando que esse paciente já não fala mais, já não se alimenta mais, está pela sonda, está pelos aparelhos, mas em alguns dos casos os médicos liberam para esse paciente morrer em casa, já que no hospital não há nada a mais que possa fazer, apenas esperar a morte. É o que está acontecendo com a equipe do Guarani. Guarani, para mim, vegeta no campeonato, vai vegetar. É difícil a sequência do Guarani, não vence, não faz gol. Para mim, Guarani rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, faltando 5 rodadas para terminar. Em relação à partida de hoje, como o gol levado pelo Guarani, o Guarani tomou o gol para o Sport, como mexe com a estrutura do elenco do Guarani. Isso não é só no jogo contra o Sport, não. O Guarani muda drasticamente quando toma gol. O Guarani morre, o Guarani perde as forças, o Guarani se abala, o Guarani não tem forças, vira presa fácil quando toma gol. E não foi diferente contra o Sport. O Guarani tomou o primeiro gol, acabou. O Guarani estava pressionando, tenta daqui, tenta dali, Luan Dias joga dali, Caio Dantas recebe de lá e tenta, mas não faz gol. Momento em que o Sport faz o primeiro gol, acabou, meu amigo. Acabou, desmoronou. O time é outro. E aí só deu o Sport, só deu a equipe da casa, que já construiu o placar logo no primeiro tempo. Foi em questão de 15 minutos, o Sport definiu a situação do time no jogo. O Sport que luta para subir, e o Guarani, para mim, já caiu, já rebaixado. E vamos parar de acreditar em Papai Noel, vamos parar de acreditar no Homem-Aranha, vamos parar de acreditar na Mulher Maravilha. São apenas personagens. Guarani já está rebaixado, meu amigo. Não adianta, não vai vencer. Não vence do Novo Horizontino, não vence do Goiás. Difícil até você fazer um prognóstico ou criar, né, ou tentar explicar ou tentar criar aí alguma coisa, porque com esse elenco é difícil você até fazer, sei lá, horroroso. O Guarani, para mim, já está na Série C. Comentário final. Isso aí, tem previsão do técnico Alan Al? Jogo fora de casa, aliás,
se ele vai falar, né? Porque eu acho dificilmente que ele fale com a imprensa. Hein, Não, Robert? ele fala, né? Mas o problema é a comunicação, né? Chegar lá e não sei se teremos, né? Alguém em Recife, né? Alguma rádio de Campinas em Recife, duvido, né? O Bolacha, alguém foi para Recife? Não? Então vamos ter que aguardar mesmo a assessoria de imprensa do Guarani, né? Disponibilizar um link ou até mesmo uma entrevista via WhatsApp, assim como foi da última vez, né? Na partida contra a Ponte Preta no Moisés do Carelli. Eu falo se ele vir falar ou não, quando eu falo, é se ele continua no cargo ou não. Muitas das vezes ele pode pedir demissão. Que né? isso, jamais. Jamais? Eu acredito que isso não irá correr. Não, depois que ele chegou, houve uma melhora no Guarani. Mas você vai cair com o Guarani? Eu acredito que, né, eu acho que enquanto houver esperança, que o grupo tá fechado, né? O grupo tá fechado, eu acho que o Alan Al não iria deixar agora, não ia pular do barco agora, né? E muito menos também, ninguém iria demitir. Isso é uma bobagem, né? Uma bobagem. Demitir não, mas pedir demissão. Não, eu acho que não pediria não, já nenhum está fechado. Técnico quer um currículo de rebaixado tudo bem, mas para a Série C. A né? esperança, né? A esperança, como, a pontuação. Por exemplo, o técnico da Ponte pedir demissão. Mas ele já vinha pedindo demissão já em outros momentos, né? Então não é questão que, né, vai pedir agora, eu vou pedir demissão por conta de não. Existe um trabalho, ele acredita no trabalho, todos acreditam no trabalho. Eu acredito que fica, né? Eu acredito que o Alan Al fica. E só um detalhe, né? Só lembrando, né, que o Maguila, né, o ex-boxeador, né, ele acabou falecendo no dia de hoje com 66 anos, né? Muitos aí mais novos aí que acompanharam aí o Maguila por um tempo aí, né? Ele que, né, teve vários embates aí, representou muito bem o nosso Brasil, né? Os fãs do esporte do boxe. Só deixando aqui uma nota aí, o meu pesar aí para a família do Maguila, aí, que com 66 anos nos deixou. Que ano, né, de 2024, irmão? Que ano de 2024? Cid Moreira, Silvio Santos, Maguila, que ano? Sabe o que me deixa revoltado? Esses dias eu tava escutando em uma emissora aí o Pastana, feliz da vida, né? Dando entrevista. Mal sabia ele a situação que... Mal sabia não, sabia, né? A situação que o Guarani enfrenta nesse Brasileirão Série C. É o Série B. Série C é logo ali, meu amigo. Que fase. Albert, vamos com as notas do jogo? 23 horas 38 minutos, enquanto o técnico Alan Al não fala. Se vai falar, não sei. Mas enquanto isso, vamos dando continuidade à nossa transmissão com as notas do jogo, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert Cavalcante, sua nota para o Vladimir, goleiro do Guarani, número 89. Vai nominalmente? Vamos por um, né? Temos tempo, vamos ver se o técnico vai falar. Tudo bem. O Vladimir, para mim, falhou no primeiro gol. O Vladimir não passou a segurança que todos nós esperamos. E tanto que ele foi vamos dizer assim, o que ele, né, foi o mero espectador no jogo contra a Ponte Preta. Hoje, quando ele foi exigido, ele acabou aí. Para mim, o primeiro gol foi falha dele, né? Nos outros gols ali ele não teve tanta culpa, mas para mim ele falhou no primeiro gol. Nota 5 pro Vladimir. Nota 5 então pro goleiro do Guarani, Vladimir. Heitor, a sua nota pro Heitor, número 2 do Guarani. Heitor, ele jogou de ponta hoje, depois jogou de lateral, né? O Heitor, ele foi bem muito abaixo, né? O Heitor foi muito abaixo também. Nós esperávamos um Heitor mais insinuante, né? Mas eu vou falar pra você, hoje ele faltou, né? Faltou mais o Heitor, né? O Heitor, quando ele conseguiu descer, acho que uma vez só, né? Jogando como fosse um ponta, mas nós esperávamos mais dele, né? Mais dele. Nota 5 para ele. Douglas Barcelar, 23. Vamos lá, Douglas Bacelar, né? Ele que ultimamente ele acabou entregando a paçoca algumas partidas,
ele teve a chance, né, de fazer o gol, né? Mas como todo sistema defensivo não foi bem, nota 4 pro Barcelar. 4 pro Douglas Barcelar, zagueiro do Guarani. Salustiano, zagueiro e capitão da equipe bugrina. O Salustiano, ele que, né, um jogador que é mais, vamos dizer assim, que seria um jogador que ele é mais confiável na zaga, né? E hoje também ele não foi bem, foi um mero espectador. Nota 4 para ele. Nota 4 também para o Salustiano, zagueiro e capitão da equipe do Guarani. Ian, lateral da equipe do Guarani, lateral direito. O Ian, ele até que ele performou bem na parte defensiva, né? Na parte ofensiva acabou ali, né? Faz um tempo que não jogava na equipe titular, né? E a dobra seria com o Heitor para poder, né? Não deixar que a equipe do Sport jogasse daquele lado. Mas, cara, o Ian, nota 5 pro Ian. Nota 5 então pro Ian, lateral direito da equipe do Guarani. Sua nota pro Jefferson, lateral esquerdo da equipe do Guarani, número 17. O Jefferson, ele é um jogador, né, que ele tem muita força, mas ele é limitado, né? E assim, quando eu sou mais, cara, como posso dizer, o Jefferson é um cara que ele apoia bem, mas na parte defensiva é a desejar, né? E hoje, mais uma vez, né, muito trabalhado ambos pelos lados, lado direito e lado esquerdo. Nota 4 para ele. Nota 4 então para o Jefferson, lateral esquerdo da equipe do Guarani. O volante Bispo da equipe do Bugre. O Bispo hoje ele estava meio fora de sintonia, né? O Bispo, ele que, vamos dizer assim, né? O Bispo, que ele é um jogador, como posso dizer? O Bispo é um jogador que ele é um jogador que ele é um volante de muita marcação, mas, porém, entretanto, né, ele acaba se perdendo, né? Ele acabou se perdendo, até mesmo acabo entendendo que o tempo que ele ficou, né, comeu um banco de reservas, a gente entende que assim, ele é um jogador de muita força física, e o passe dele é limitado. E quando você ali o Sport acabou fazendo a marcação em bloco, e quando você acabou deixando o Guarani, né, não conseguia sair com o Matheus Bueno, Luan Dias encaixotado, a bola sobrou no pé do Gabriel Bispo. E ali ele acabou se perdendo na hora da distribuição do jogo. E é claro que o Sport, uma equipe totalmente, que tem a situação que precisa de ter um jogador que saia, né, para o jogo, e o Bispo acabou devendo, né? Nota 3,5 para o Bispo. Nota então 3,5 para o Bispo. Sua nota pro Bueno, Matheus Bueno. Sua nota também, Albert. O Matheus Bueno, na partida também, ele tentou, teve uma oportunidade, né? Mas assim, também foi muito abaixo, viu? É uma dó, né, o Matheus Bueno, por tudo que passou, né? Tudo que fez o gol no derby, né? Enfim, cada partida, o futebol é muito, né, dinâmico, né? Então, na partida em que você é o herói, né? Você acaba saindo como vilão. No caso dele, não como vilão, mas ele deixou a desejar. Assim, o meio-campo do Guarani hoje foi fraco, né? Nota 4 para o Bueno. Esperava mais dele. Nota 4, então, para o Matheus Bueno, camisa número 18 do Guarani. Luan Dias, o 10 do Bugre, sua nota para o Luan Dias. O Luan Dias entrou, ele até tentou, viu, Gustavo? Ele até tentou, mas assim, em alguns lances a gente viu que ele tentou fazer alguma coisa diferente, mas faltou algo mais, né? Faltou algo mais, e aí fica a questão, né, de... E agora, né? Se vocês deixaram tudo em campo para poder... Vocês deixaram tudo em campo para poder, né, se poupar para a próxima partida, ou ali mesmo é o limite do limite? Eu acredito que foi ali o limite do limite, né? Ali a equipe do Sport ali, querendo ou não,
pode parecer assim, a derrota seria normal, mas como foi, causa espanto, né? E o Luan Dias tentou, né, nas suas limitações, né, na limitação da equipe, né, ali para ele poder distribuir a jogada ali, ele acabou deixando a desejar também, né? Como se toda a equipe, né? A nota 5,5 para ele. Tá certo, nota 5,5 então. 5,5 então pro Luan Dias. Deixa eu falar, João Vitor, sua nota pro João Vitor. Já é por 5,30, né? 5/6. O João Vitor, né? O João Vitor recebeu a bola pelo lado esquerdo, né? No começo foi né, até insinuante, depois voltou o João Vitor de sempre, né? João Vitor que tem partidas que ele joga demais, mas tem partidas que ele some demais. Nota 3 pro João Vitor. Ô louco, nota 3 pro João Vitor. Sua nota pro seu ídolo, Caio Dantas. O Caio Dantas é o artilheiro do campeonato, né? Isso ninguém pode negar, que se não fosse dos gols dele, né, o Guarani poderia não estar com esses 31 pontos, né? Por mais que ele tem mais da metade dos gols do Guarani nesse campeonato pífio brasileiro que o Guarani vem fazendo. Mas hoje também, né, a oportunidade que tem, a perna pesou, etc. Não foi nem de sobra o que o Caio Dantas fez na partida passada. Nota 3 para o Caio Dantas. Nota 3 também para o Caio Dantas. Agora a sua nota para finalizar para o Alan Al, técnico do Guarani. Ele tentou, né? Né, vamos dizer assim, né? Ele tentou passar a sua energia para a equipe, fez essas mudanças, né? No Ian no lugar na lateral direita, no lugar do Pacheco, né? Deixou o Heitor lá na frente para poder fazer essa dobra, não deu certo. Mas assim, acredito que o Alan Al, ele tenha das melhores das intenções, mas tem hora que a equipe não assimila, né? E jogou no Ilha do Retiro totalmente lotada, assim, com a condição adversa como foi no derby, aqui não obteve êxito. A nota 5,5 pro Alan Al. E só falando para você, Gustavo, eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu que não caio nesse conto do Vigário. Eu vou falar pra você, lá atrás, eu vou voltar pra você há alguns anos, eu vou dar exatamente há 22 anos atrás, você nem olhava na minha cara. 22 anos atrás você não trocava ideia comigo, você tirava, sabe por quê? Porque eu era de uma classe mais baixa que você. Você me esnobava. Há 22 anos atrás. Aí pra você ver só, há 22 anos atrás você vê como as coisas mudam. Aí a primeira pessoa que você pensa, você lembra? É assim que funciona o futebol. Você não, naquele momento você não presta, você é um jogador que está no elenco. Vou dar um exemplo mesmo do Ian. O Ian que passou vários treinadores, né? E acabaram não dando chances pro Ian, o Ian indo pro sub-20. E aparece o Ian que, assim, por toda a situação, né, acabou aí mostrando aí da melhor forma que o quê? Que não que a solução dos seus problemas, de todos os problemas, serão a base, mas a base dos clubes tem que ser cuidada, tem que ser vista com carinho. Eu vi uma entrevista do Pastana no programa do Elias Aredes. Pois é, a turma vê esse quadrado aqui, acho que a gente né? O William Bonner e Cid Moreira. O que acontece? Eu vi uma entrevista concedida pelo Pastana no programa do Elias Aredes, mandar um abraço para o Elias Aredes e para toda a galera, né, da Rádio Brasil, onde ele disse mesmo aí que a categoria de base, ele bate na tecla da categoria de base para poder ganhar minutagem, ganhar experiência e disputar a Copa Paulista. Uma coisa que eu sempre briguei aqui, é que meus amigos aqui não estão, né, de bancada mais, mas eu sempre briguei isso, que o Guarani entrasse mesmo com o Sub-20 na Copa Paulista, por dar rodagem para esses meninos. Você pegar um menino como o Rafael Freitas, né, e colocar na base do Santos, usa na Copa Paulista, deixa ele sentir o peso da camisa mesmo, né? A pressão que é vestir a camisa do Guarani Futebol. O Guarani é gigante, cara. Né? A história, a representatividade, o Guarani na década de 70, de 80, até os 90, né? Na década de 90, o Guarani é uma representatividade muito grande, né? Então, assim, cara, e entrou um menino aí que provou aí que pode aí futuramente, já preparando também, né? Temos o Campeonato Paulista, o ano que vem não sabemos qual é o nosso calendário, será de março a dezembro, né? Ou será de março a outubro, né? Depende ainda, se você for eliminado nesse Campeonato Brasileiro da Série C, você pode terminar antes, então
agora é a hora de, né, parar, pensar e analisar, né, Gustavo? Positivo. Vamos para um rápido intervalo, quem sabe até o intervalo o Alan Al fala com a coletiva, com os da imprensa. Já voltamos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo A melhor Marques. cobertura. 23 horas 54 minutos, horário de Brasília. Diretamente do alto do Taquaral, em Campinas. Estamos aí repercutindo essa derrota do Guarani, uma derrota dolorosa. O Bugre que perdeu pelo placar de 4-0. 4 para o Sport, 0 para o Guarani. Nós estamos aguardando, né, o técnico do Guarani falar. Já fizemos aí as notas do jogo, o comentário final. Estamos só aguardando o técnico bugrino falar, que até agora não deu sinal que vai falar ou que não vai falar, né, Albert? Caiu, hein? Caiu! No futebol interior, né? Se você entrar no Instagram do futebol interior, no Rios, né? Ali o técnico do Racing, Gustavo Costas, caiu literalmente de costas durante o jogo pela semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians. Então confere lá que ele levou um tombaço de alguém ali do banco de reserva, muito amigo ali, auxiliar alguém ali, racha o bico. Ele foi dar um passo ali e acabou caindo igual uma banana. Caiu igual o Guarani, tá nessa última colocação aqui. Então acompanhe, entra lá, né, no Futebol Interior, né, no Instagram, né, acha o Futebol Interior, lá tem o Rios. E também tem os nossos comentários, né, no YouTube, pelo Futebol Interior, né, YouTube.
Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade que o Dr. Arthur, você contacta, né? O Dr. Arthur Eugênio Matias, nossa enciclopédia do futebol, né? Pelo 19989893526. Repetindo, 19989893526. Lá a curiosidade é que enfim levou, né? O famoso que enfim levou do interior com o Dr. Arthur Eugênio Matias. Lá você quer saber todas as informações, né? Você quer saber a curiosidade daquele jogador, né, do passado, é só mandar a mensagem para esse número que o Dr. Arthur ele irá contar a história para todos vocês, né, Gustavo Marques? Exatamente, Albert Cavalcante. Olha, tenso, revoltante situação do Guarani. O Bugriped continua na lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. Estava passando aqui e vendo algumas imagens, né, dos estragos que a chuva causou, né? Que coisa! Um caos total em Campinas. Em 2 horas choveu um absurdo, lesando muitas casas, levando muitos carros. Em Valinhos também, viu? Eu tenho informações, né? feio. Vem de Valinhos, né? Eu saí de cá, ó, a jornada nossa abriu 8h30, né? Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui 8 horas, gente. Eu saí de Valinhos 6h30. Da minha esposa falou: nossa, mas você vai sair esse horário? Não é muito cedo? Eu falei: minha filha, nós conhecemos a cidade. E quando chove em Campinas, meu amigo, não tem jeito. Cheguei aqui 8 horas, tudo alagado aqui. Nós estamos aqui no Taquaral aqui. Vamos na Dom Pedro ali, fiquei ali parado ali uma meia hora na Dom Pedro para poder pegar um entrocamento e chegar aqui nos canais de futebol interior. Né? Foi uma chuva, é necessário. E eu tô preocupado, tô até pensando em... na volta, né? Ir embora já, porque a gente não sabe o que vai nos pegar, aguarda, né? Mas estamos aguardando aqui o técnico Alan Al, nada. Agora 11h57, nada, o Alan Al, entrevista coletiva para saber o que ele tem para dizer aí sobre essa derrota do Guarani por 4-0 para a equipe do Sport, que já subiu, né? Já subiu. E o Guarani aí tem que lutar com todas as suas forças aí, aproveitar aí agora a diretoria do Guarani tem que aproveitar agora que aumentou a capacidade do Brinco de Ouro da Princesa para 20.580, antes era 18.180. Agora é levar os seus torcedores para o Brinco de Ouro da Princesa, fazer aquela famosa promoção legal, né? Faça uma promoção decente, né? R$10 com a situação que o Guarani tem, perdendo aí alguns reais aí, R$1.000 aí com a situação do Guarani. Acho que nada mais justo do que... É que não pode, né, Gustavo? Mas eu faria de portões abertos, né? Portões abertos. Chega com a camisa do Guarani, você entra, já era, e vamos lotar o Brinco de Ouro da Princesa e vamos por mais, né? Guarani que pega o Novo Horizontino na próxima rodada, né? No Brinco de Ouro da Princesa, vamos por mais. Abra o Brinco de Ouro. Nós precisamos, né, de toda a força, né? Claro que eles precisam fazer a parte deles, né? Mas não estão fazendo. Mas agora é a hora do tudo ou nada, né? Então abra os portões. Abra os portões para a torcida. Abra os portões para a torcida, que o Guarani precisa, Gustavo. 23h59 em Campinas. Derrota do Guarani. Estamos aí com um final de jogo aqui nos canais de futebol interior. Nada, nem sinal de vida. Nada. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos pagar mais um intervalo então e aí aguardando o técnico Alan Al. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Meia-noite, 2 minutos em Campinas, estamos ao vivo. Pela Rádio Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior. Chegou! Alan vai falar aqui nos canais Futebol Interior, hein? Meia-noite e 3 minutos. Que coisa, hein, Albert? Vamos ouvir aí, eu mandei pro Bolacha via WhatsApp, 1 minuto e 39. Vamos ouvir aí o técnico Alan Al após a derrota para a equipe do Sport por 4-0. A diretoria pela oportunidade, no momento conversamos e vimos que é o melhor chegar a encerrar o nosso contrato por aqui e agradecer. Jamais. Vamos ouvir, Bola? Tá no pente? Ele vai ter que fazer uma conversão ali. Enquanto isso, vamos aí aguardando aí o Bolacha converter, né? Mas não acredito que o técnico Alan vai fazer uma coisa dessa, vai deixar a gente na mão agora, né? Querendo ou não, ele, né, ele conseguiu aí extrair o de melhor, né? O Guarani, né, o que os outros treinadores não conseguiram, e ele conseguiu extrair de melhor, né? E conseguiu os pontos aí que, cara, se fosse o treinador, ele não tinha conseguido não, Gustavo. Eu sei que a sua torcida é que ele saia, né? Mas para quem preferia o Pintado do que qualquer outra coisa, a gente entende, né? O Pintado saiu daqui com 2 empates e 4 derrotas, né? E o Alan Al, ele apresentou o melhor aí, né? Acabou aí levando o Guarani com 20 pontos. E onde nós temos essa oportunidade de, né? Nós temos 5 jogos para poder sair desse final, né, esse final de campeonato aí, mesmo que melancólico, né, Gustavo? Mas aonde tiver esperanças, né, não podemos jogar a toalha. O Alan Al. Alan, eu queria que o senhor fizesse uma análise da partida. O Guarani acabou sendo derrotado aqui pelo Sport. Fizesse uma análise desse jogo. Jogamos até os 27 minutos do primeiro tempo, onde nós tivemos as melhores oportunidades, competimos, depois desorganizamos em alguns momentos. Hoje, defensivamente, a equipe num todo ela foi muito abaixo, cometemos erros que não vínhamos cometendo nos últimos jogos, pagamos um preço alto pela qualidade do adversário,
mas é seguir em frente, é nos reestruturar emocionalmente, se preparar para esse jogo decisivo dentro de casa, que a gente ainda continua no páreo, continua na luta e ainda só depende só de nós. São 5 jogos aí, 5 finais. Qual a importância desse próximo jogo com o Novo Horizontino em casa, onde o Guarani vem de bons resultados? Qual a importância de uma vitória no próximo jogo? Fundamental. A gente sabe que o nosso fator casa vem fazendo a diferença. Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor nesse momento. Hoje foi um ponto fora da curva em cima daquilo que a gente vinha desempenhando. Vamos ter um adversário difícil que briga pelo acesso, mas temos plenas condições de mais uma vez buscar os 3 pontos dentro de casa e diminuir essa distância para a gente continuar acreditando nessa conquista de objetivo que é sair dessa zona. Hoje poderíamos ficar a 2 pontos, né, do primeiro time fora da zona de rebaixamento, não conseguimos, mas ainda temos plenas condições de alcançar o nosso objetivo, como eu falei, só depende de nós e principalmente da nossa atitude dentro de campo. Tá aí, né? Aí o técnico Alan Al aí, né? Ele mesmo aí enaltecendo, né? Que realmente o Guarani até os 20 e poucos minutos acabou ali, né? Segurando a pressão. Depois teve muitos erros defensivos que o Guarani nas últimas 2 partidas não teve. Isso aí eu não concordo. Eu acho que a partida contra a Ponte Preta, o primeiro tempo, e o primeiro tempo contra o CRB, o Guarani entregou a paçoca, sim. É que o adversário, no caso da Ponte Preta, não conseguiu fazer o gol. E o CRB conseguiu, né? Depois o Guarani no segundo tempo performou melhor. Então agora aguardar, né? Gustavo Marques, amigos, já vou deixar minha despedida aqui. O Guarani que volta a campo na terça-feira, Gustavo Marques, dia 29. Contra o Novo Horizontino, no Brinco de Ouro da Princesa, nesse horário. 21h30, graças a Deus estarei de folga. Que dia? Na terça-feira. Terça que vem. Terça-feira que vem, então já prepare. Dia 29, graças a Deus eu vou estar de folga no meu outro local de trabalho na quarta. Então, tranquilo, eu farei o jogo tranquilo, não estarei com a mesma preocupação que eu estou hoje, né? De amanhã ter acordado tão cedo. E só, né, deixando aqui um recado para o torcedor, né? Assim como engloba todos, né? Se a reza é forte, né? Você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. Agora eu vou encher a rede social. Não, se a reza é forte. Você está ligado que eu mexo mesmo. Lá. Como até que é? o Arthurzinho cantando. Você viu? Em casa. Se a reza é forte. Como que é? Se a reza é forte. Isso aí é a parte não, né? Como é que é? Agora eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o nome, a música, né? Mas é dos originais do samba. E o seu inimigo. Você. Como que é? Se seu inimigo começa a brigar, se não é você. Não vou lembrar agora, mas eu vou. Mas é o seguinte, gente. Vamos acreditar. Eu sei que é difícil, né? Acreditar, mas não é ser bobo, né? O Guarani, ele... Não, cara, a situação, assim, tá difícil, cara. Tá impossível. Sabe? Vamos dizer assim que eu sei que a gente não tenha... A gente a gente tenta fazer uma projeção, mas o Guarani não dá pra confiar, né? Mas vamos acreditar, né? Ainda temos 4 rodadas, o próximo jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Tomara que o Guarani escute, né, as nossas preces, entre aspas, né, onde nós estamos aqui, né, pedindo aí abre os portões. Eu sei que é impossível, né, por N motivos, né, nem pode fazer isso. A gente, mais o ingresso mais acessível, esse horário é uma porcaria, né, 21h30, para um jogo dessa magnitude, né, para o Guarani. E que o Brinco de Ouro da Princesa, o torcedor não precisa nem pedir, né, para poder ir, né. E agora a música assim, ó. Nunca tenha medo, chiquiting, do seu inimigo, chiquiting. Se não é você, chiquiting, que começou a brigar, chiquiting. Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado, né? Mas se a reza é forte, chiquiting, você vai ver, chiquiting, que amanhã um lindo dia vai nascer. Então é isso. Se a reza é forte, né? Você vai ver que amanhã um lindo dia amanhecer. Dia lindo.
Tomara, né, que vai amanhecer, né? Vai amanhecer. Né, vamos aguardar aí, tomara que o Guarani aí, né? Se um lindo dia vai amanhecer, né? Se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai amanhecer. E assim vamos esperar, vamos aguardar até essas 5 rodadas aí para ver o que, se na última rodada, né, Gustavo, nós estaremos, né, aqui, né, enaltecendo o trabalho do Alan Hall, e que o Bacelar pegou, o Bacelar foi o divisor de águas, o Salustiano comeu grama, Vladimir pegou tudo, mas por enquanto a realidade é essa, né, amigo? Última colocação e só um milagre, né? Só lembrando que esse milagre só o ABC, né? O ABC de 2013 que conseguiu aí fazer esse milagre. Então, uma boa noite para você, um bom dia para vocês, né, no caso. E até a próxima, até terça-feira que vem, às 21h30, Guarani e Novo Horizontino no Brinco de Ouro da Princesa. Caetano? Ah, tem, né? Amanhã tem. A minha foi na segunda-feira. Segunda-feira tava de boa. Um abraço. Esse então, Albert Cavalcante, falando aí do Bugrão que volta a campo na terça-feira. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ilha do Retiro, o Guarani perdeu pelo placar de 4-0. O Guarani foi a campo com Vladimir, Heitor, Ian, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson, Bispo Bueno, Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. O árbitro da partida foi o senhor Alex Gomes Estefano, que apitou. Para mim não prejudicou em nada, não contribuiu para nada, nem no positivo e nem no negativo. Guarani perdeu pelo placar de 4-0. Guarani volta a campo na próxima terça-feira com transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Gustavo Marques e Albert Cavalcante vamos contar mais uma história no capítulo do Guarani. Bugre derrotado. Matematicamente tem chances. Ainda dá para escapar. Mas mentalmente, para mim, o Bugre já está na Série C do Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você que acompanhou a jornada esportiva. Em nome de Concessionária Sim, em nome de Restaurante do Dadá e em nome também do Hipercap Brasil. Lembrando que a direção executiva dos canais Futebol Interior é de Alcio Paiola, a direção comercial é de Giovanni Paiola, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias. A mesa em áudio e vídeo é de Bolacha. Foi a de Bolacha. Um abraço também para Valinhos FM 87.9, que encadeia com os canais Futebol Interior. Você acompanhou, que tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maília Siqueira e Felipe Carvalho. Gente, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior.